Boa noite para todos nós. Sejamos todos muito bem-vindos à nossa atividade da noite de hoje, para que possamos conversar um pouco sobre mediunidade. De fato, dentro da nossa sociedade brasileira, em função das nossas heranças culturais na formação do nosso povo, nós temos, de uma maneira muito clara, dentro do nosso aspecto social, a compreensão de que os espíritos se comunicam com os homens. É uma sociedade um pouco diferente das sociedades de outros lugares, aonde esta informação, ela às vezes não penetra com a mesma facilidade. Mas é porque, na formação do povo brasileiro, nós tivemos a contribuição de determinados elementos que trouxeram para nós a naturalidade do fenômeno da mediunidade em si, trazendo para todos nós essa compreensão mais nítida de que sim, é muito claro que os espíritos se comunicam com os homens. E muitas vezes, dentro do ambiente espírita, nós, quando nos debruçamos sobre o tema da mediunidade, temos uma tendência para considerar que essa característica orgânica que possuímos, que esse atributo de comunicação com o mundo espiritual, ele se tornou mais evidente, ele se tornou presente na nossa sociedade a partir da codificação kardeciana. Isso não é verdade. E chamo para responder esta pergunta não simplesmente as obras espíritas, mas os estudos de arqueologia que foram feitos na história da humanidade desde o período pré-histórico. Sim, eu estou falando de mediunidade no período anterior ao surgimento da civilização. Na época do Neolítico, nós já tínhamos informação de que o homem tinha comunicação com o mundo espiritual. Como? Onde estão as provas disso? As provas que não são apresentadas pela doutrina espírita, mas sim pela própria ciência oficial, nos comenta que no período pré-histórico, em diversos povos, não é só num, diversos lugares da Terra, nós tivemos um hábito razoavelmente frequente, que era o sepultamento das pessoas com seus objetos pessoais, com sua tigela, com a sua roupa, com seus enfeites, com seu arco, sua flecha. E aí eu pergunto para todos nós, por que motivo sepultarei um morto, que está morto, com as coisas que ele não vai mais usar? Por que motivo coloco a tigela e o arco, as flechas e os pertences ao lado do morto, que muito frequentemente era sepultado em posição fetal, tentando representar a morte daqui para nascimento, em alguma instância? Quem poderá nos responder, meu Deus, por que fazíamos isso desde a pré-história? Talvez uma boa resposta para essa pergunta nós poderemos obter de um povo que foi bem posterior a essa fase, mas que explica essa razão, que é o povo egípcio. Não era o povo egípcio que tinha umas pirâmides, que botava umas múmias dentro, e as múmias com todos os seus tesouros? Eu pergunto a vocês, por que que a múmia era sepultada com todo cuidado e com todos os seus pertences? É porque a alma voltaria ao corpo, ele voltaria a viver. Existe vida após a morte. E aquele que aparentemente está morto retornaria para uma nova experiência em função do fato de que a alma é imortal. Não é lindo isso? E olha que coisa interessante, todas, eu disse todas,
todas as culturas da terra, todos os povos, todas as religiões, todas as ideias sobre a questão da vida construída nos mais diferentes povos da humanidade. Pode pegar qualquer um, nem precisa escolher. Pode ser medo, persa, babilônio, caldeu, acadiano, sumério, asteca, maia, egípcio, fenício, qualquer povo. Todos tinham religião. Não teve nenhum povo que não tivesse religião. E todas essas religiões sabiam da imortalidade da alma. Não tem nenhuma religião que não diga que nós iríamos sobreviver à morte. Todos. Agora, como é que pode? Essa é uma boa pergunta. Como é que pode povos que estavam do lado de cada montanha, povos que estavam do lado de lá da montanha, povos que estavam do lado de lá do oceano, do lado de cada oceano, todos, eu disse todos, terem a mesma informação de que a vida continua? Qual a justificativa para que os povos acreditassem nisso? Se fosse um povo só, eu diria, era a crença deles. Eles resolveram acreditar. Mas se é todo mundo, só há uma justificativa. Sim, eles viam seus parentes. Havia contato com o mundo espiritual em épocas muito mais remotas do que nós imaginamos. Herculano Pires, quando apresenta para nós seus conteúdos em uma obra magnífica chamada O Espírito e o Tempo, na parte primeira desta obra, que é considerada como a 7ª melhor obra feita no século XX, obra espírita. O pessoal elegeu 10 obras como mais importantes, e a 7ª obra nesse universo é a obra O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires. Nessa obra, ali, na primeira parte, ele vai falar de 5 horizontes diferentes que nós tivemos na história da mediunidade. Anote, Eliane. São 5 horizontes diferentes que nós tivemos na história do processo da mediunidade em si. O primeiro dos horizontes que nós temos, Herculano chama de o horizonte primitivo. O que é o horizonte primitivo? É a pré-história, em que ele vai buscar as conexões com a arqueologia, as notícias que os pesquisadores fazem para identificar, nesse período do Neolítico ainda, uma manifestação da espiritualidade da criatura humana e da comunicabilidade com os espíritos em um período anterior até a própria civilização. Nós não tínhamos nem descoberto a escrita, nós ainda éramos nômades, nós nem conhecíamos a agricultura, mas a mediunidade já estava presente na nossa história. Esse é o primeiro dos 5 horizontes que Herculano Pires nos traz. O segundo horizonte que ele fala, ele dá um nome, né, de horizonte agrícola. Quando a gente vê assim, horizonte agrícola, por que horizonte agrícola? Pois é, porque foi quando o homem se tornou sedentário, quando nós descobrimos a agricultura e deixamos de ser nômades e nos fixamos em territórios. Há uma mudança muito grande na compreensão do homem sobre o sentido da vida. A grande primeira onda de evolução da humanidade, segundo Alvin Toffler, que é a descoberta ou a invenção, sei lá, da agricultura, em que a humanidade deixa de migrar, passa a ficar num local, desenvolve o sentido de território, de propriedade. Então tem as lideranças locais, vem a ideia de clã, de tribo, tem as guerras para dominar os espaços das terras mais férteis, a ideia de estados, de nações começam a surgir a partir desse fenômeno da agricultura. Então ele chama aqui uma nova etapa da mediunidade, considerada a mediunidade do horizonte agrícola. A mediunidade do horizonte agrícola é uma mediunidade assim, ainda bem rudimentar,
Porque é uma mediunidade muito ligada aos aspectos do poder. A gente às vezes vê uns filmes assim antigos que tem um rei, que ele tem uma bruxa e a bruxa faz ele vencer a guerra. Então havia uma relação muito forte da mediunidade com o poder sobre as pessoas, o domínio, o feitiço, a magia. Isso é muito forte nessa janela de tempo aonde você tem também a expressão da mediunidade. Nossa literatura está farta desse tipo de fenômeno. A Caldeia, norte do Iraque hoje, ali aquela parte norte da Mesopotâmia, foi aonde, de certa maneira, se desenvolveu muito fortemente a questão da relação do homem com o mundo espiritual. A Caldeia era muito forte nisso. O Egito também se tornou muito forte, mas a Caldeia é o berço da magia. Então ali nesse chamado horizonte agrícola, a mediunidade ela estava a serviço do poder. Ela estava a serviço dos poderosos para que você vencesse as pessoas. Pode ver nos filmes que nos porões tem sempre um mago que vive ali embaixo e aquele cara faz poções que é para matar pessoas e aí ele domina os espíritos. E tem uma série de coisas assim. Então havia muita mística. Mas independente dessa mística, o fenômeno mediúnico já estava presente. Não importa se era uma mediunidade mais ou menos ajustada ao que deveria ser. Não é essa a discussão. A discussão é que nós já tínhamos a mediunidade presente nesse período. E aí temos um terceiro horizonte. O terceiro horizonte é apresentado por Herculano Pires, que ele enxerga uma mudança na forma de lidar com a questão da mediunidade, ele chama de horizonte civilizado. O chamado horizonte civilizado é quando verdadeiramente as grandes nações se organizaram no planeta, os grandes impérios, e ali você vai ter uma forma de mediunidade diferente, que é quando cresce de uma maneira muito efetiva a chamada mediunidade oracular. O que é a mediunidade oracular? Mediunidade oracular é a mediunidade dos oráculos, Na época, por exemplo, da Grécia Antiga, Deus te abençoe, minha filha. Na época da Grécia Antiga, haviam os oráculos, em que as pessoas iam e haviam as pitonisas. Haviam as pitonisas, havia as sibilas, onde as pessoas iam. Havia o oráculo de Delfos, aonde as pessoas iam para saber sobre seus prognósticos futuros. E então as pitonisas em transe passavam informações para os consulentes. Quem assiste o filme 300 percebe no começo do filme que Leônidas vai até uma pitonisa para perguntar sobre a guerra. Mediunidade, portanto, não é, mas não é mesmo um fenômeno que vai surgir na humanidade ali no chamado período da doutrina espírita. Aí você tem essa parte que ele chama de período civilizado. Depois tem um quarto período. O quarto período, ele rotula pelo nome... Está anotando, Elvine? Quarto período é chamado de horizonte profético, aonde você já tem uma diferença daquela leitura do horizonte oracular. No horizonte civilizado, você ia para buscar as informações e ali os espíritos apresentavam as notícias do mundo espiritual, os deuses, no caso, falavam com as pessoas. No horizonte chamado horizonte profético, não é assim mais não. Agora é Deus mesmo, em pessoa, que fala com o seu escolhido.
Não há mais deuses, não há mais consultas das coisas mais comezinhas da vida. O profeta é alguém de uma cultura, de uma conduta ilibada e que possui uma conexão com o divino, e essa conexão com o divino faz com que ele verdadeiramente consiga apresentar os conceitos que Deus teria para os homens nessa dinâmica da relação das criaturas com o seu Senhor. Surge um momento novo, um momento em que a mediunidade passa a ser vista como uma coisa santa. Até então não era. Até então não, as pessoas entravam para ser as sibilas, elas ficavam isoladas, não é? Tinha uma vida ali dentro, mas as consultas podiam ser de qualquer coisa. Olha no livro Há 2000 anos, quando havia um personagem chamado Araxes, o egípcio, que fazia todas as tramas da obra, médium. Ou no livro 50 anos depois, a bruxa Plotina, consultada por Cláudia Sabina para perseguir a vida de Alba Lucínia. Médiuns daquele período, mas que não tinham nenhuma conexão com a questão espiritual. Eu apenas conheço, sou médium e pronto, a minha mediunidade é um atributo que eu possuo e tanto posso fazer o bem como posso fazer o mal, pagando, não é? E é o que a gente vai encontrar nesse horizonte. Já no horizonte seguinte, que é o horizonte profético, não é mais assim. Os profetas Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Obadias, Amós, Joel e tantos outros para compor o grupo dos 16 profetas de Israel, eram homens de uma conduta magnífica em termos de espiritualidade. Não eram pessoas comuns, viviam de uma maneira muito austera. E eles tinham o poder de se comunicar com a divindade. Havia esta crença na época de que era o próprio Senhor que se comunicava com as pessoas. E dentro dessa visão de que era o próprio Deus que falava com os homens, criou-se uma mística de que isso não era razoável que fosse feito por qualquer pessoa. É por isso que depois, na história do cristianismo, quando a mensagem cristã se espalha pela Europa, ela não é divulgada somente como cristianismo. Ela vem atrelada a duas verdades como se fosse uma só. O Antigo Testamento e o Novo se fundem como se eles fossem uma única verdade, e aí nós temos em verdade uma cultura que é judaico-cristã. Nós não temos uma cultura unicamente cristã, porque muitos traços do judaísmo adentraram as crenças cristãs. Eu vou dar só um exemplo. Você pergunta para uma pessoa cristã, qual a visão do cristianismo sobre a origem do mundo? Como é que o mundo foi criado? O cristão, Adão e Eva, meu amigo. Deus fez Adão, fez Eva, e aí tal. Não. Essa história é lá do Antigo Testamento, isso é judia, essa história é do Antigo Testamento, isso é dos judeus. Eu quero saber do cristianismo, o que ele tem? Não tem. O cristianismo, ele não tem uma discussão sobre como tudo surgiu, como é que apareceu, enquanto que as várias demais religiões sempre têm as suas revelações teogônicas de como é que Deus se manifestou para criar as criaturas e o mundo em que vivemos. Então houve uma fusão muito grande de conceitos, e aí durante um período bastante largo da nossa história, esse pensamento da mediunidade que era ligado à mediunidade dos profetas, à mediunidade profética, o horizonte profético, acabou levando a uma conclusão de que as pessoas não podiam se comunicar não, porque era um pobre mortal, como é que vai se comunicar com Deus? Só pode ser o demônio. É lógico. Como que uma pessoa que eu vejo que ela não é perfeita, ela tem defeito? Não, se ela tem defeito, ela não pode se comunicar com Deus.
Se ela se comunica com algo e ela tem defeito, não pode ser Deus. Se não é Deus, é quem? É lógico que é o demônio. E se é o demônio, tem que matar. Então nós vamos experimentar durante a janela da Idade Média e Idade Moderna, principalmente a Idade Média, mas a Idade Moderna não foi muito diferente disso, uma sequência de assassinatos em nome da religião, porque as pessoas eram detentoras de mediunidade. Sob o rótulo de bruxas, de bruxos, as pessoas foram queimadas. Então elas não podiam viver na cidade, sabe? Porque se elas vivessem na cidade, elas seriam mortas. Então elas eram obrigadas a morar na floresta. Os médiums, eles não viviam no burgo, porque no burgo vivem as pessoas comuns. Como eu sou médium, se eu ficar na cidade, uma hora ou outra eu vou falar que eu vi, que eu senti, que eu percebi, vou passar mal, é o demônio. Então a pessoa tinha que morar na floresta. Vejam que a Madame Mim mora na floresta. A maga patológica mora na floresta. O Merlin mora na floresta. E aquela senhora simpática que tinha uma casa de chocolate, que recepcionou João e Maria, também morava na floresta. Esse é o horizonte que antecede a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita ela já vai surgir numa janela de tempo que não é nem a Idade Média e nem a Idade Moderna. Ela vai surgir na Idade Contemporânea. Porque a Idade Contemporânea inicia na Revolução Francesa. É ali na Revolução Francesa quando ocorre uma virada de chave muito grande na compreensão das criaturas sobre o sentido da vida e o sentido de todas as coisas, é que a gente vai perceber que a humanidade, olhando para os excessos que a religião cometeu, considera que religião, tudo isso é uma coisa, é perturbação. E decide ali, logo após a Revolução Francesa, a promover uma ruptura como nunca a humanidade havia feito antes. Nós havíamos passado por muitas dificuldades na história, mas nós nunca havíamos feito uma ruptura com a fé. É somente ali, na Revolução Francesa, não digo na Revolução em si, porque não é ali em 1789, é nos tempos que se seguem, quando a humanidade vai se sentindo mais senhora de si, mas ainda nessa janela de entrada no século XIX, é que a gente vai perceber o surgimento de vários pensadores questionando a ideia da espiritualidade e propondo a inexistência de Deus e, consequentemente, a inexistência do espírito e a inexistência de tudo que se possa pensar sobre as questões além da matéria. Esse pensamento, ele é bastante razoável que a gente pensasse assim pelo medo daquilo que a religião fazia. A religião estava matando gente, torturando, matando, queimando na fogueira, promovendo guerras. O que a religião não fez no passado? O que nós, em nome de Deus, não produzimos nos séculos anteriores? Então é compreensível que, olhando esse fenômeno de fora, os pensadores do século XIX tenham dito: isso é pernicioso, nós temos que cortar. Joana de Ângeles, no livro Libertação do Sofrimento, capítulo 2, diz que sim, poderíamos ter cortado o fanatismo, e seria muito bom. Poderíamos até ter cortado a religião, não é muito bom, mas sem religião se vive. Mas além da religião, eles naquela época do século XIX cortaram também a espiritualidade da criatura. Foi aí que foi o problema. Então houve uma secura na alma humana, porque se negou todas as expressões de espiritualidade, tudo, negou-se tudo. Não tem fanatismo, não tem religião, também não tem espiritualidade. Só tem o que os 5 sentidos tomam. Aí a época do positivismo, daquela coisa toda, temos um grande pensador alemão chamado Ludwig Feuerbach, que dizia que a religião deveria ser retirada da sociedade. Ele fez 2 obras importantes. Uma é questionando a religião e uma segunda questionando o próprio cristianismo como sendo perniciosos para a humanidade. E foi ali, nesse cenário de secura, de
de possibilidade de enlouquecimento da sociedade que a mensagem espírita então aparece. E o interessante é que essa mediunidade, ela vai eclodir dentro da academia. Isso que é bacana. Porque a gente poderia dizer, não, a mediunidade do espiritismo foi estudada pelos religiosos. Não foi. Se você pegar as obras que analisam os pesquisadores da mediunidade, como por exemplo a obra Afinal Quem Somos, de Pedro Grange, é uma obra já está esgotada, mas na internet a gente consegue, no sebo está caro, mas no sebo tem ainda, né? E circulam umas versões em PDF gratuito na internet. Mas essa obra chamada Afinal Quem Somos, de Pedro Granja, que a partir do capítulo 14 até o capítulo 20 faz uma análise da mediunidade dentro do ambiente espírita, ele apresenta no capítulo 14 117 pesquisadores renomados estudando o fenômeno da mediunidade. O nome deles, quem eram eles, que obras produziram, quais foram os experimentos feitos. Então você tem um volume de material muito grande. Não tem nenhum sacerdote ali, tá? Não tem nenhum sacerdote. São físicos, químicos, matemáticos, filósofos, engenheiros, professores universitários debruçados no fenômeno espírita e tentando investigar o que era ele, restaurando isso de uma maneira bastante expressiva, porque ali, naquele período do século XIX, nós iríamos ter grandes médiuns europeus que trouxeram contributos muito grandes para nós, como por exemplo, Eusápia Paladino, Florence Cook, Daniel Douglas Home, Elizabeth Hope, que produziam todo tipo de fenômeno imaginável, de efeitos físicos. Eles eram muito bons de efeitos físicos. Então, materialização, levitação, movimentação de objetos, essas coisas eram comuns, os relatos são impressionantes. E esse material está nas academias. Isso tudo existe, mas o medo da sociedade científica do século XIX de admitir o paradigma espiritual não permitiu que isso alcançasse a visibilidade que deveria ter. Então, os estudos existem, os livros estão publicados, as experiências foram feitas, mas simplesmente se engavetou todo o material que esses diversos cientistas oportunizaram para nós nessa janela de tempo. Eles estiveram pesquisando muito o fenômeno para comprovar a veracidade de que existe vida após a morte e de que os espíritos se comunicam. Mas há uma outra visão que é diferente desses pesquisadores, que é aquela na qual, observando os fenômenos, a gente não se prende ao fenômeno em si. Ah, é verdade, está aqui, ó, eu experimentei, eu fiz isso, e aí eu provei, fiz uma luva de parafina, está aqui a luva, o espírito fez a luva, aí, não é não, o cara tirou a luva de parafina assim com um jeitinho, foi e tirou a mão dele de dentro. Aí, ó, estão dizendo que a luva pode ser feita e alguém pode estar tirando a luva. Aí o espírito cruza as duas mãos e mete dentro da parafina. Aí diz, pronto, agora pergunta para ele por qual lado eu tirei a mão sem quebrar a parafina. Então, coisas assim nós temos demais. Nós temos no Brasil grandes médiuns também de efeitos físicos, como Ana Prado, em Belém do Pará, nos anos 20, que nem espírita era. Temos Peixotinho mais tarde, agora mais recente, grande médium de materialização. E, na verdade, todo esse fenômeno é apenas para provar a veracidade. Só que há uma leitura sobre a questão da mediunidade que vai além de todos esses horizontes, do horizonte primitivo, do horizonte depois que se seguiu, o agrícola, o horizonte civilizado, o horizonte profético, e até essas experiências científicas do século XIX, que é o que dá a singularidade ao trabalho de Allan Kardec. Por quê? Porque ele não simplesmente trabalha na discussão da verdade do fenômeno. Ele deixou isso para os outros. Pode perceber que na literatura de Kardec não existe uma discussão exaustiva sobre experimentos que comprovam a imortalidade. Não tem. Como você pega numa obra de Bozano, como você pega em uma obra de Alexander Aksakov.
Não, ali você vê o experimento pelo experimento. Gabriel Delany estudando mesmo, está aqui, ó, eu fiz esse experimento, César Lombroso. Esse pessoal fazia experimento para provar. Você não tem isso de maneira tão objetiva dentro da literatura de Kardec. Porque ele partiu de um ponto que se segue a isso. Ele partiu da seguinte premissa: dado que isso é verdade, qual é a consequência moral para a humanidade? Se é verdade que existe vida após a morte, se é verdade que esses fenômenos são legítimos, eu nem quero discutir se o fenômeno é verdadeiro ou não, porque eu tenho gente trabalhando nisso. Eu quero discutir outra coisa. Eu quero entender o que significa esse fenômeno. Como é que eu posso estruturar esse fenômeno, organizar esse fenômeno e construir em cima dele uma leitura de sociedade diferente daquela que nós já possuímos no passado. Então, Allan Kardec vai tomar da literatura que ele tinha à disposição na época e vai construir suas obras num sentido muito mais didático, do entendimento do fenômeno mediúnico e depois das consequências morais desse mesmo fenômeno mediúnico. Nós temos um fenômeno mediúnico muito estudado no Espiritismo, acontecido fundamentalmente no dia 31 de março de 1848, que é o fenômeno de Hydesville, da família Fox, aquele barracão, tão bonito, uma história a gente repete, conta, fala. Kardec nunca se referiu a esse fenômeno. Não tem nenhuma obra dele que fale sobre os fenômenos de Hydesville. E por que a gente estuda tanto? O que tem de singularidade neste fenômeno para a gente dar tanta atenção a ele? É porque o fenômeno de Hydesville é o primeiro fenômeno mediúnico de toda a história com laudo. Ele é laudado. Porque quando aconteceram os fenômenos, o jornal publicou. Então a autoridade policial foi lá para desmascarar o fenômeno e atestou que ele era legítimo. E publicaram no jornal os resultados da pesquisa. Isso correu pelo condado de Nova York e chegou na universidade. Então um grupo de professores da universidade, você quer conversa, rapaz? Nós da universidade, nós vamos lá para desmascarar isso aqui. Então um grupo de professores foi lá, fez novas experiências com mais rigor científico e depois saíram com um laudo dizendo que era verdade, que o fenômeno era legítimo. Ou seja, a própria universidade atestou aquilo que a polícia havia dito. E aí o laudo saiu em nome dos professores da universidade. O reitor da universidade não gostou e disse: não, John Edmonds, não, é o nome da universidade que eu sou reitor. Para sair no nome da universidade, eu tenho que assinar esse negócio depois de uma pesquisa feita por professores renomados. Aí ele cria uma segunda comissão, feita com professores mais experientes da universidade. Ele mesmo vai e leva a filha dele, chamada Laura. Ela era taquígrafa, para que ela, nessa época não tinha gravador, então a pessoa ia falando, ela ia anotando as falas. E Laura vai para secretariar o pai. Chegando lá, eles veem fenômenos ainda muito mais abundantes que os primeiros. Eles ficam impressionados com o que veem. E Laura, a filha dele, fala 9 idiomas. Ela era médium de xenoglossia. Ela fala 9 idiomas. Aí tem um terceiro laudo no caso, né? Um da polícia, um dos professores e outro assinado pelo reitor, atestando os fenômenos. É isso que faz Hydesville ser um fenômeno assim tão extraordinário para todos nós. E quando Allan Kardec se aproxima desses conhecimentos, ele como professor, ele vai estruturar o conhecimento. Afinal de contas, esse fenômeno existe mesmo? Mas ele existe como? E aí ele vai tentando
estabelecer conceito, tipo, mecanismo desse fenômeno mediúnico, como é que ele se expressa. Escreve uma obra em 1861, intitulada O Livro dos Médiuns, em que no item 159 ele diz: todo aquele que num grau maior ou menor sente a influência dos espíritos é por este fato chamado médium. E aí na sequência ele ainda comenta dizendo que raros são aqueles que não possuem dessa faculdade nenhum rudimento. Então, num grau maior ou menor, nós somos considerados médiums. É a capacidade de perceber o mundo espiritual. E como todo mundo tem num grau maior ou menor, a gente tem uma linha para separar. Quem está abaixo dessa linha, a gente diz que é médium não ostensivo. E quem está dessa linha para cima é médium ostensivo. Quem não é médium ostensivo tem só aquela coisinha, Márcia. Assim, aquele pouquinho, né? De intuiçãozinha aqui, uma intuiçãozinha lá, uma sensação, uma estranheza, às vezes tem uma evidência isolada da outra, um sonho esparso do outro. É médium não ostensivo. Já o médium ostensivo, ele tem um fenômeno muito mais pujante. Esse fenômeno ele pode perder a consciência ou não perder a consciência, mas nem por isso deixa de ser médium. E é ali Allan Kardec, analisando esse fenômeno, ele vai produzir o seu texto, que é, na verdade, um material muito rico, em que ele vai apresentar não só o conceito da mediunidade, mas ele vai oferecer também as classificações, as diversas classificações que ele tem, separando as mediunidades em duas grandes famílias, de efeitos intelectuais e de efeitos físicos, e subdividindo esses fenômenos, depois verificando o mecanismo no qual eles acontecem, mecânico, semimecânico ou intuitivo, fazendo do lado dos efeitos físicos os espontâneos ou os provocados, discutindo uma infinidade de desdobramentos que a questão da mediunidade passa a ser observada por ele, dentro desse grande estudo que ele produz para nós. É a primeira vez na história em que a mediunidade vai ser observada de uma maneira sem dizer que é demônio e sem dizer que não existe. Não, vamos analisar o que pode, o que não pode. Então, o trabalho de Allan Kardec é um trabalho muito interessante porque é fruto da experiência e analisando as coisas que se desdobram por trás dessas questões. Então, ele apresenta as várias informações que vão balizar o trabalho de entendimento sobre o que seja a mediunidade. E uma das coisas mais interessantes que Allan Kardec coloca para nós em O Livro dos Médiuns é a questão dos objetivos da mediunidade. Para que motivo o Senhor nos concede esse recurso? Qual é o sentido que faz com que nós sejamos dotados desse recurso, uns de maneira mais pujante, outros menos? O que objetivou Deus em nos oferecer isso? Qual é o objetivo desta janela aberta para o mundo espiritual na visão da doutrina espírita? Essa é uma questão muito boa, que a gente vai conversar depois do intervalo. Saímos para o intervalo e eu ia comentar sobre os objetivos pelos quais a mediunidade nos é ofertada. E nós podemos fazer duas formas de classificação dos objetivos da mediunidade. Primeira forma de classificação é uma forma mais pragmática, mais técnica, mais voltada para os interesses daquilo que a doutrina espírita nos oferece. E dentro dessa leitura, nós podemos classificar os objetivos da mediunidade em cima de três razões diferentes. Como todos os demais fenômenos da vida, com exceção do adoecimento mental, todos os demais podem ser prova, expiação ou missão. Então, assim também,
A mediunidade, ela pode ser fruto de um processo provacional, expiatório ou missionário. O que seria uma mediunidade expiatória? O fenômeno da chamada mediunidade expiatória é muito comum na nossa sociedade. O que seria isso? O indivíduo renasce com uma possibilidade de conexão com o mundo espiritual. Ele renasce médium. Mas esse indivíduo traz uma quantidade enorme de problemas do passado. Conflitos, equívocos, erros, ele traz muitas dores. Então, em função das histórias que ele arrasta do ontem para o hoje, essa janela para o mundo espiritual está aberta. E por essa janela, com muita frequência, adentram por ela personagens do passado ou do seu presente, promovendo delas um processo de perturbação. Esse processo de perturbação tem diversas expressões. E uma das mais comuns é a obsessão. Todo fenômeno obsessivo se expressa através dos canais da mediunidade. O que se quer dizer com isso? Que toda pessoa que tem uma obsessão bastante expressiva, uma obsessão instalada mesmo, é uma pessoa médium. Porque é pelo canal da mediunidade que o fenômeno está acontecendo. O indivíduo experimenta a perturbação espiritual pelo canal da mediunidade. O que não quer dizer que pelo fato da pessoa ser médium, ela obrigatoriamente tem que estar numa mesa mediúnica. Por quê? Porque se ela vem de uma história em que a sua mediunidade é uma mediunidade do tipo expiatória, pelo menos enquanto essa obsessão perdure, não é aconselhável que esta pessoa participe de grupos mediúnicos. Não, mas a mediunidade dela é excelente, ela vê, ela ouve, ela incorpora, desincorpora, reincorpora. Ela pode ter o que ela tiver, mas em função dos desequilíbrios que o indivíduo possui, não é conveniente que pessoas com processo de perturbação espiritual adentrem a sala mediúnica. Kardec mesmo dizia que entre um bom médium e um médium bom, fique com um médium bom, do que ficar com um bom médium. Porque às vezes a pessoa é um médium de uma potencialidade incrível, perturbadamente incrível. Então nós não oferecemos o trabalho mediúnico para pessoas perturbadas do ponto de vista espiritual, mesmo que a mediunidade delas seja incrível. Não é o fato. Por quê? Porque uma pessoa com esse tipo de característica, ela vai levar perturbação para o grupo, ela vai levar desunião para o grupo, ela vai desgastar o grupo, ela vai trazer práticas bizarras, além de que a não educação dela vai produzir um desequilíbrio no grupo como um todo. Não é conveniente. Mas aí você vai fechar a porta da casa espírita para a pessoa. Não, porque a casa espírita possui outras atividades que são alinhadas perfeitamente para nós, quando somos portadores de mediunidade e possuímos esses processos de perturbação nas nossas vidas. Para aqueles de nós que possuímos a mediunidade e que a obsessão nos incomoda, nos perturba, nos sufoca, o melhor trabalho é o trabalho de atendimento espiritual que a casa desenvolve. A pessoa adentrou a casa, tem processo de perturbação mediúnica, não importa o nível de mediunidade dela, atendimento espiritual para ela. Por quanto tempo? Pelo tempo que for necessário. Isso não tem prazo.
Não é porque a pessoa... Já estou 1 ano aqui, já está na hora de eu ir para... Se a pessoa não se equilibra, é um indicativo de que a permanência dela, Bruna, nessa condição, é importante para que nós consigamos ajudá-la, porque nós não ajudamos uma pessoa levando para o grupo mediúnico. Existem muitas pessoas que falam, não, mas tem que levar a bichinha, tadinha. Ela quer tanto, ela quer muito, mas não dá. Ela quer, mas não dá. Então você tem um primeiro tipo de fenômeno, que é o fenômeno da perturbação espiritual na forma da obsessão. Esse fenômeno é tratamento espiritual, atendimento espiritual na casa espírita, até que a pessoa melhore. O que é que se oferece como suporte para essa atividade? Trabalho assistencial. A depender do nível de perturbação. Se a pessoa está perturbada um pouco, dá para levar para atendimento, para tarefa assistencial. Bota ele para cortar uma verdura, para ajudar na sopa. Carrega aqui, meu filho. Vamos fazer uma cesta básica. Pega lá o fardo de arroz. Bota 1 quilo de arroz. 5 quilos de arroz em cada cesta básica dessa aqui. Muito bom. Mexe aquele panelão. Vai distribuindo sopa lá. A pessoa pode. Existirão casos mais graves que a gente não poderá oferecer o trabalho assistencial. Mas, numa boa quantidade, nós poderemos oferecer o trabalho terapêutico. É muito importante. Você pega uma pessoa que está num processo depressivo, que ela acha que ela não tem mais condição de fazer nada, oferece para ela um trabalho. Você está enlutado, oferece para ela um trabalho. O trabalho que eu estou dizendo é assistencial. Não é para pegar a pessoa e jogar na mesa mediúnica, nem para fazer palestra na casa espírita. É para fazer o trabalho de socorro a quem padece materialmente. Supervisionado, né? Porque a pessoa pode ter alguns comportamentos esquisitos, mas você supervisiona para que ela não se exceda. E dentro do fenômeno da mediunidade na forma da forma da expiação, existe um outro processo em que não é uma obsessão instalada, não é um processo nítido de perturbação que você vê, mas ela possui uma chamada mediunidade improdutiva. É uma mediunidade descompromissada, ela às vezes vê, às vezes não vê, aí ela passa mal, mas ela vai levando. Não chega a ser efetivamente uma obsessão clássica. Ela está mais para o caso daquilo que Emmanuel trata no livro Estude Viva. Há um capítulo em que ele fala da meio-obsessão, que a meio-obsessão é pior do que a obsessão inteira. Porque quando a pessoa está 100% perturbada, ela procura ajuda. Quando ela está com um pé seco e um pé molhado, ela vai andando assim, ela vai, aí ela nunca se trata, porque uma semana ela está bem, a outra ela está ruim. Quando ela acha que ela vai procurar, ela melhora, então deixa assim como é que está bom. E aí ela passa metade da vida perturbada, porque a outra metade ela fica boa, ela nunca se trata, né? Nesses casos, o indicado para essa pessoa é o estudo. É o estudo. Às vezes vai precisar realmente do trabalho de atendimento espiritual. Mas um grupo de estudo aí cai como uma luva para esta pessoa. Um espetáculo. Então, nessas características é o que nós temos para oferecer. Nós já vivemos um período anterior no movimento espírita em que a pessoa adentrava na casa espírita, senta na mesa. Entrou, vai sentar. Mas esse período é um período que já não é mais do presente. Esse é um período que já ficou para trás. Agora o momento é outro. E não é porque a pessoa tem mediunidade ostensiva que a gente dá, mas tem que aproveitar. Não. Às vezes, essa mediunidade perturbada é farol para ela. É farol para ela. Por quê? Essa mediunidade é o freio dela. Porque ela diz assim, eu sou doida por carnaval. Gente, quando chega janeiro eu já começo a ficar indócil. Mas eu não consigo ir, porque quando eu vou, eu fico tanta perturbação. Então, é o freio da criatura. Porque se a pessoa não tivesse a janela aberta, ela faria muita bobagem.
Então, a mediunidade aqui não é uma mediunidade obrigatoriamente trazida do mundo espiritual nessa encarnação para que a pessoa seja um trabalhador espírita, mas é bússola dela, que ela diz: olha, eu briguei com a minha mãe, mas eu passei tão mal, fiquei uma semana sem dormir, os espíritos me enforcavam, não posso brigar mais com ela não. Pois é isso mesmo. Então ela vai servindo de balizador do indivíduo. Então nós temos que tirar da cabeça essa ideia de que toda pessoa que adentra a casa espírita é médium mesa. Não. Pode ser que sim e pode ser que não. De repente a pessoa entra num processo de perturbação, faz o atendimento espiritual, melhora, entra no grupo de estudo e desse grupo de estudo depois vai desembocar num grupo mediúnico, como é o típico de acontecer dentro das instituições espíritas. Mas nem todas as expressões de mediunidade elas são dessa ordem expiatória. Nós temos um segundo tipo de mediunidade que a gente recebe, que é a mediunidade de prova. É uma mediunidade que nos é entregue como um instrumento para que a gente possa aproveitar essa oportunidade. Eu vou te oferecer isto aqui como uma chance para alavancar a tua história. Assim como a gente pode nascer professor, pode nascer médico, pode nascer com mais recurso financeiro, pode nascer com acesso ao conhecimento, pode nascer com uma série de talentos para que a gente desenvolva esses talentos e multiplique esses talentos. A mediunidade também pode nos ser dada por esse motivo. Não é um freio, ela não vem como um instrumento de limitação do meu eu. Ela não é um sinalizador para que eu veja o mundo espiritual e recue dos meus excessos. Não. Ela vem como uma oportunidade de serviço. Você fez muita bobagem, então você vai receber a mediunidade para dar uma corrigida nisso. Não é um processo expiatório, porque ela não está diretamente ligada com aquilo que você fez. Não é uma coisa diretamente ligada. Mas eu te ofereço isso aí como uma oportunidade de serviço. E aqui é importante nós observarmos que o Espiritismo não é o dono da mediunidade. Tem mediunidade na doutrina espírita, mas tem mediunidade em tudo que é lugar por aí. Tem mediunidade no culto afro, tem mediunidade na igreja protestante, tem mediunidade na igreja católica, em tudo que é lugar tem. E fora das igrejas, nos consultórios de psicólogo, no médico que vai fazer os exames, ele diz assim: tive uma ideia, vamos fazer esse exame aqui também? Quem sabe nesse aqui não apareça alguma coisa. E é o dito exame que dá um negócio, rapaz. Então, às vezes, essa mediunidade, ela está para ser apresentada não necessariamente como sendo um trabalho espírita, mas é um trabalho no bem. E o trabalho do bem não tem fronteira. Daí a gente pode ter pessoas que vivem a história da mediunidade como prova, como uma experiência para que ela aproveite essa oportunidade para o seu desenvolvimento e ela possa exercer esse papel tanto na sociedade lá fora, como escritor, como poeta, como uma pessoa, um cientista, um filósofo, mas pode ser também um médico, um professor, ou um religioso, ou uma pessoa espírita, que vai aproveitar esta mediunidade a serviço do bem. No livro Socialismo e Espiritismo, de Leon Denis, ele conta uma história dele. Olha o que ele conta dele. Ele diz lá o seguinte, que antes de conhecer o Espiritismo, ele era médium ostensivo. Médium. E ele procurou uma explicação para o que ele sentia, para as coisas que aconteciam com ele, e aí apontaram para ele o Espiritismo como resposta, e ele foi atrás do Espiritismo. Ele conhece a doutrina espírita, ele se aproxima da mensagem espírita, ele se torna espírita e a mediunidade acaba. Ficou só intuitiva. Aquela mediunidade pujante,
ostensiva que ele tinha abranda. E a intuição torna-se mais aguda. Percebe a mudança? Aí ele faz a seguinte consideração no livro. Ele diz assim: muito provavelmente a minha mediunidade era para me trazer para este lugar. Na medida em que eu aqui cheguei e que eu tive a oportunidade de chegar neste ponto, ela não é mais tão necessária, porque eu tenho outras atividades que eu preciso desenvolver, que não a mediunidade ostensiva. E isso acontece com a pessoa de Leon Denis. Então nós vamos ter pessoas sim, que vão adentrar a casa espírita, com uma mediunidade, num razoável padrão de equilíbrio. O que a gente faz com elas? É grupo de estudo. E aguardar para que esse grupo de estudo ofereça a esta pessoa os esclarecimentos e a possibilidade de que ele se torne também um médium na casa, caso ele assim se interesse, sem constrangimentos e sem obrigatoriedade. E um terceiro tipo de mediunidade que a gente tem, que é bem mais rara, o exemplo mais típico que nós temos é Chico Xavier, é a mediunidade por missão, em que o indivíduo vem com o propósito de desenvolver este recurso, de apresentar para a humanidade isso. Kardec até tem esse termo dentro do texto do Livro dos Médiuns, chamado de mediunato. Lá aparece mediumato, mas o termo mais adequado seria mediunato, que é o mandato mediúnico, que é a compreensão plena do sentido do quanto você pode oferecer de socorro com os recursos que você tem. É você olhar para a faculdade mediúnica que tem e diz: meu Deus, quanta coisa boa eu posso fazer, quanto eu posso ajudar as pessoas, como eu posso ser útil para a humanidade. E aí então esse indivíduo, ele se apresenta muito claramente como um processo missionário. Então a gente vai ter aqui três grandes expressões. O fenômeno da mediunidade expiatória, em que a pessoa se debate, chega na casa espírita: olha, eu queria que vocês fechassem a minha mediunidade. Ela está muito aberta. Eu feche. É bem típico de mediunidade expiatória. Pelo amor de Deus, fecha isso. Mas é exatamente por estar aberto que ajuda ela a fazer menos besteira. Que se fechar, meu amigo, a pessoa diz: agora sim, agora eu posso fazer que eu não vou sentir nada. Então a mediunidade expiatória, ela é um instrumento importante para o equilíbrio. Aí diz: ai, coitadinho, sofre tanto. Pois é, mas é aquele instrumento ali que não deixa o cara sair muito da rota. Ele vai ficando ali por dentro, porque são as possibilidades que a vida lhe dá para que ele consiga entender o propósito de todas as coisas. Ou seja, para mediunidades em processo perturbatório, atendimento espiritual. E se for o caso, no futuro estudo. Para quem entra na casa com razoável equilíbrio ou missionário, estudo e a sinalização da possibilidade que essa pessoa atue dentro da casa num futuro. E muitas pessoas dizem: ai, mas eu sou doido para participar do grupo mediúnico. Nossa, chega lá em Belém do Pará, a gente diria assim: eu fico cuíra. Eu não sei como é que diz aqui, mas lá é cuíra. Acho que não tem nem tradução. É mais do que ansioso. O que é cuíra? Não sei, é ansioso? Acho que cuíra é cuíra mesmo, né? Hã? Agoniado, fica cuíra, fica agoniado. Então, a pessoa já entra na casa espírita cuíra para ir para a reunião mediúnica. Mas isso tem uma dinâmica que acontece. A gente entra, participa de algumas palestras, ingressa num grupo de estudo. Geralmente, estou dizendo que isso é obrigatório, mas geralmente as casas espíritas possuem umas apostilas de estudo sistematizado que duram 3 anos. Apostila 1, apostila 2, depois a complementar. E a partir do momento em que a pessoa cola grau ali
estudo sistematizado. Ela faz os 3 anos, pronto. Tipicamente, não estou dizendo que isso acontece em todo o Brasil, mas tipicamente quando termina esse estudo, aí a pessoa vai fazer o que ela quiser em termos de estudo. Existem basicamente 10 opções de estudo dentro da casa espírita. 10. O cara pode terminar o ERJ e dizer assim, eu quero fazer EAD, que é o estudo aprofundado. Aí ele entra para o EAD. Essa é uma opção. A outra opção é assim, não quero fazer EAD não, eu quero estudar a obra básica mesmo, quero pegar o livro dos Espíritos e estudar questão a questão ali, até o final, desossando tudo, fazendo aquela coisa bem... Beleza, vamos estudar. Não quero estudar Kardec, quero estudar Leon Denis. Ótimo. Tem uma série de obras maravilhosas de Leon Denis, vamos estudar Leon Denis. Não quero. Eu quero estudar André Luiz. Eu quero conhecer o mundo espiritual. Eu quero conhecer. Vai estudar André Luiz. Não quero André Luiz. Quero estudar Manuel Filomeno de Miranda. Aquelas obras dele, que coisa fantástica. Então vai estudar Manuel Filomeno. O outro diz, não, eu adoro Dona Ivone. Eu quero estudar as obras de Dona Ivone e os romances de Dona Ivone. Aquilo é maravilhoso, meu Deus, é um espetáculo. Então vai estudar Dona Ivone. O outro diz, eu não quero isso não. Eu queria outra coisa, eu queria estudar Emmanuel, os romances de Emmanuel. A gente pegar os romances para ir lendo, discutindo, debatendo. Que lindo, terminou o ERD, vai estudar Emmanuel, vai estudar. O outro diz, não, eu não quero. Eu quero, para quem já se perdeu, estou na 8ª. Eu quero estudar o Novo Testamento. Eu quero o Novo Testamento. Eu quero estudar Evangelho Redivivo, ou quero fazer NEP, sei lá, gosto de cada um. Então ali está um material maravilhoso para estudar. Contou 8 aí, minha Márcia? Contou 8? Não, só falei 8. Eu falei EAD, Allan Kardec, Leon Denis, André Luiz, Manuel Filomeno, Dona Ivone, Emmanuel, Novo Testamento, então 8. O ERD já foi. O ERD é a graduação. Esse é depois. Terminou o ESD, aí é que... Você não é típico você chegar numa casa espírita, eu quero estudar André Luiz. ESD primeiro. Para fazer a formação básica, e depois você vai. 9ª alternativa que você tem. Série psicológica de Joana de Ângeles. Deixei para o final essa. E a última, o estudo da mediunidade. Percebe? A pessoa assim, olha, eu terminei o ERJ, mas eu não quero estudar mediunidade. Eu quero estudar André Luiz. Ela tem o direito de estudar André Luiz. Se de repente a turma dela disser, nós queremos estudar André Luiz, estudem. Não existe a obrigatoriedade de se fazer um grupo de estudo no sentido da mediunidade, obrigatoriamente após o ERJ. Agora, se naquele grupo de pessoas existir um volume suficiente de pessoas, vamos montar. E aí a gente vai fazer o estudo e prática da mediunidade. É um grupo que começa estudando e ao longo do estudo vai se abrindo janelinhas de vibração. Essas janelinhas vão crescendo no curso do tempo e a reunião vai progressivamente se tornando uma reunião de vibração, depois vai virando uma reunião de manifestação e vira uma reunião mediúnica. Aí você diz, nossa, mas e aí? Agora que eu me formei, agora eu não preciso mais estudar, né? Já estou formado. Errado. O estudo tem que acompanhar a todos nós até o final. Qual é o ideal dos ideais do ideal? Que a gente tenha um dia para o estudo e um outro dia para a reunião mediúnica. Isso é o ideal. Porque eu preciso estudar. Por que a gente tem que estudar? Para que eu não seja um visitante mediúnico da casa.
Então a pessoa vem no dia da reunião mediúnica, vem toda torta, desparafusada, aí senta ali, nem em casa ela está lendo, passou a tarde assistindo YouTube as notícias da política, está cheia de raiva, cheia de ódio, aí vou para a reunião mediúnica. Gente, vai chegar aqui, vai ser uma coisa de louco. Então o que é que a gente faz? Nós não podemos perder o contato com o estudo. Não pode. Ai de nós, se decidirmos que o nosso trabalho mediúnico tem que ser feito desconectado de estudo. Ai, mas eu já estudei, eu já sei tudo, então agora venha para ensinar quem não sabe. Porque veja, na verdade, não é conhecer, gente. É sentir o que se sabe. Quantas vezes você lê um livro e você até grifa o livro. Aí quando você vai reler, diz, gente, não lembro disso não. Até grifei. Ué, você grifou e não lembra. Você percebe como a gente não absorve? Então a gente volta, não é para saber. Todo mundo sabe que reencarnação é a ação de reentrar na carne. Claro! Estou cansado de saber que é isso. Não é esse o objetivo. É a reflexão no sentido dessas coisas na minha vida prática, na minha relação em casa, nos meus dramas pessoais, nos conflitos que eu possuo, para que eu me harmonize. Então a gente precisa, de uma maneira bastante efetiva, de um momento de estudo e de um momento de prática da mediunidade. E muitas pessoas dizem assim, não, mas eu já estudo porque antes da reunião tem aquela mensagem lá que é lida no começo, aquilo já é meu estudo, já estou bem. Não, aquela ali não serve. Porque aquilo ali é uma mensagem de preparação onde não se discute a profundeza da doutrina espírita. Aí a pessoa pega, por exemplo, o livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio de Miranda. É um livro maravilhoso e um livro essencial para quem tem trabalho em mesa mediúnica, principalmente para quem é dialogador. Mas todo mundo tem que ler. Nesse livro ele diz o seguinte, nos grupos mediúnicos é importante ter uma preparação, uma leitura antes. Ele diz, não levem textos polêmicos para a abertura da reunião, para que não crie atrito logo no começo da reunião. A pessoa leva aí, trouxe um texto aqui, aí começa, vou trazer aqui um texto do autor fulano de tal, esse autor não é espírita. É sim, ele não é. Ele é antidoutrinário. Aí pronto, aí começa uma discussão, ele é, ele não é, porque não sei o quê, porque ele tem um livro tal. Aí nesse clima vai se fazer a reunião, que coisa linda. Então ele diz o seguinte, para não haver polêmica, use a série Fonte Viva do Emmanuel, para fazer a abertura dos trabalhos. Qual seja... Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Segue-me, Palavras da Vida Eterna e outros assemelhados. Use esse, que eles não são polêmicos. Só que essas obras não discutem de maneira objetiva a substância doutrinária do Espiritismo. É bom para abrir a reunião, mas ele não serve como estudo. Ele não serve. Quando é que ele vai discutir a obsessão, o problema? Não discute. Ele discute as questões morais, reflexões filosóficas, sobre passagens evangélicas. Então é exatamente por isso que nós não podemos nos abraçar com esse texto como se ele fosse a única questão que a gente tivesse para aprender. O grupo precisa ter um espaço para estudar, até para que ele se afinize mais, para que ele esteja mais junto. Porque se a gente vem na casa só de visita, é tipo um médium freelancer. E a pessoa ainda diz assim, eu sou médium da quarta. Cara, você é médium da casa, não é médium da quarta-feira. Da casa. E aí a gente vai encontrar a necessidade desse encontro para estudar, até para que haja maior vínculo entre as pessoas. Não se monta grupo mediúnico aonde as pessoas não se gostam. Por que motivo que a gente faz o ESD para depois fazer o estudo da mediunidade, para depois ter o grupo mediúnico? Para ter tempo da gente se conhecer, se gostar, desenvolver afeto, para que nós não sejamos estranhos uns aos outros.
e o grupo consiga efetivamente funcionar dentro da dinâmica que ele precisa operar. Porque senão daqui a pouco começa a acontecer uma série de estranhezas, que as pessoas vêm de diversos lugares, com visões diferentes, não estudaram juntas, nunca debateram antes questões fundamentais, e chega na hora, vai dar um atrito danado na hora da comunicação mediúnica. Porque eu já vi tanta coisa equivocada em reunião mediúnica por falta de estudo. Hoje isso não acontece mais. Mas na minha terra, meu Deus, eu vi cada coisa em mediúnica. O espírito se comunicava e tal. Não sei o que, eu sei o que está acontecendo comigo, por que me trouxeram aqui, não sei o que. Aí o dialogador: meu amigo, você está morto. Aí o espírito: eu não estou morto não. Aí começava uma discussão: tá morto sim, não estou morto. Eles começavam a discutir. Olha o que o dialogador fazia. Eu vi isso tantas vezes, gente. Eu era novo, eu ficava olhando e dizia: gente, mas será que não tem outra forma? Porque eram pessoas bem mais velhas do que eu. Então eu olhava e dizia: deve ser o certo, né? Porque eles já fazem isso há décadas. O dialogador dizia assim para o espírito: acreditem em mim. Ele dizia assim para o espírito: olha para essa mão e vê se ela é tua. Olha para a tua mão. Essa mão é tua? Aí, não. Sabe por quê? Você está incorporado no médium. Aí, gente, era de uma violência. Mas o que é isso? É falta de estudo. Então a gente precisa ter o estudo para que esses excessos não aconteçam. Brigas dentro do grupo, discussões, temas. O nosso tempo de convivência é para que isso não aconteça e para que a gente entenda como que um grupo deve funcionar. O ideal para o bom funcionamento de um grupo mediúnico, além do fato de que as pessoas se gostem, isso é uma condição essencial, elas vêm de estudo, beleza, estudaram juntas, maravilha. 2, o grupo tem que se gostar, né? Estudou e se gosta, isso é importante para que o grupo possa funcionar de maneira equilibrada, mas na hora que a gente forma um grupo, é muito conveniente fazer o chamado regimento interno. O que é o regimento interno? São regras que a gente estabelece entre nós para o funcionamento do grupo, para que depois as coisas não pareçam que são pessoais. Porque eu tenho fulano que chegou o período do carnaval e ele ficou um mês fora. Ficou um mês fora. Voltou ainda sambando para a reunião mediúnica. O que você vai fazer? Você vai integrar essa pessoa? Qual é a atitude que a gente vai tomar com uma ausência dessa natureza? Vai fazer o que com ele? Vai fazer o que com essa pessoa? Então, o regimento interno é que tem que ter, olha, se acontecer isso, o regramento nesses casos é tal. Conduz a pessoa para um mês de atendimento espiritual, depois ela reintegra no grupo mediúnico. Aí vem um segundo caso. A pessoa teve a mãe doente, a mãe adoeceu, foi para o hospital, ela foi acompanhar a mãe, passou o mês no hospital acompanhando a mãe, orando, fazendo evangelho, ali, segurando a família, a mãe desencarnou. E aí ela teve que sustentar um irmão, o outro, ali na leitura do evangelho, fazendo o trabalho. Chegou no grupo 4 semanas depois. Ah, minha filha, não pode não. Você estava desequilibrada. Será que as 4 faltas são iguais às 4 faltas? Então, essas coisas, o regimento interno tem que trabalhar para que a gente não tenha uma aparência de pessoalidade nas decisões que a gente toma. Horário de começar a reunião. Eu lembro que eu participava de uma reunião mediúnica lá em Rondônia, isso. Não foi na minha terra, foi lá em Rondônia. E aí, como toda boa reunião mediúnica, chegava na hora, trancava a porta, né? E nós estávamos já com, acho que uns 15 minutos de reunião já acontecendo. Eu comecei a ouvir um barulho na porta. Aí eu olhei. Eu digo, gente, um assaltante. O que a gente vai fazer agora? Está todo mundo aqui na mediúnica e o cara vai arrombar a porta e vai entrar. Aí eu, ai meu Deus. Aí quando eu vi, uma trabalhadora da casa abriu a porta. Pensaram que vocês iam reunir sem mim, né? Não vão não.
15 minutos depois, ela não teve coragem de voltar, dizer, não vou atrapalhar a reunião. Não, ela entrou, sentou e ficou lá. Aí fica... Então, essas coisas, regimento interno, são importantes para que o grupo possa trabalhar, até mesmo a como que o grupo vai funcionar, como é que ele vai lidar com pessoas externas ao grupo. Porque existe, evidentemente, o corpo daqueles que fazem parte da reunião mediúnica e existe aqueles outros que podem vir em visita para a reunião mediúnica. Pode acontecer. Você tem visitas, tem assistência. Antigamente, as reuniões mediúnicas eram públicas e tinha uma assistência assim. Pode pegar o livro Nos Domínios da Mediunidade, que é da década de 40, que o negócio era assim. Por isso que a obra de André Luiz serve de exemplo, mas não serve de referência. Ela serve de exemplo, olha como ela funcionava, mas não é referência, porque não é referência. Não é modelo, porque aquele modelo é o modelo dos 1940. Lá, a reunião mediúnica era pública. Então, aqui fazendo a reunião, uma pessoa da passividade lá no meio, o dirigente sai daqui, vai lá conversar com a entidade e dá traz a moça para a mesa e tal. Porque era assim que as coisas funcionavam. Isso depois mudou, hoje não é assim. Assistência mediúnica, nós não temos mais, pelo menos em boa parte das casas do Brasil. Não posso dizer, não existe. Tem casas que tem, mas não é o recomendado hoje, em função das energias que transitam, a ignorância das pessoas e a dificuldade de um ambiente aberto para esse tipo de comunicação. E existe um outro fenômeno que não são a assistência, mas são as visitas. As visitas são diferentes da assistência. Imagina que tem uma casa espírita que está querendo começar um trabalho mediúnico. Aí você diz, não, venha na nossa casa para você ver como é que é, para entender como funciona. A pessoa precisa vir. Como é que ela vai fazer se ela nunca viu? Aí é diferente, é uma visita. Está trazendo uma pessoa que faz parte do movimento e que tem. Mas mesmo quando tem visita, a energia do grupo ela altera. A dinâmica do trabalho não fica a mesma. Pode ser a pessoa mais santa do mundo, entrou no grupo e destempera as energias daquela equipe de pessoas que trabalham daquela forma. E daí que tudo isso vai concorrer para que o trabalho realmente que a gente se propõe a fazer possa acontecer, que é o trabalho de acolhimento espiritual. A gente antigamente chamava de trabalho de doutrinação, que o doutrinador vai doutrinar a entidade. Eu participei de reunião, acreditem gente, em que a entidade se manifestava, aí o dialogador ia lá, falava, e o espírito, não sei o que, tá. E aí ele dizia, você só vai quando você disser graças a Deus. E o espírito dizia, eu não vou dizer. Então você não vai embora, você vai ficar aqui. Você está preso. Você só vai quando disser graças. Não vou dizer. Vai. Não digo. E virava uma briga. Eu ficava vendo aqui, meu Deus, será possível? Tem que ser assim desse jeito. E aí o espírito ficava gemendo até que ele ia assim, encostando a cabeça na mesa, dizendo, graças a Deus, agora você pode ir embora. Aí, era uma forma muito violenta da gente lidar, quando o papel, na verdade, é um trabalho de acolhimento, é o que a gente tem que fazer, é um trabalho de acolhimento. No livro Diálogo com as Sombras, Hermínio de Miranda, ele apresenta 4 características fundamentais. Eliane? 4 características fundamentais para o trabalho de atendimento das entidades. Primeiro, o amor. Porque sem amor, gente, a técnica é boa, mas o amor é tudo. Mesmo que você não tenha a melhor das técnicas, mas se você tiver amor, você faz muito. Você consegue realmente acolher uma entidade quando seu coração se comove com o que ela está vivendo. Segundo, conhecimento doutrinário. Você tem que ter conhecimento doutrinário para você entender o que é uma obsessão, por que ele está falando aquilo, se aquilo é possível de acontecer, o que ele fez aquele comentário. Eu tenho que entender como é que funciona o mundo espiritual, como é que os espíritos ficam depois da morte, para você poder avaliar a razoabilidade daquilo e o que você pode oferecer. E também, um terceiro ponto que ele coloca
é o conhecimento do Evangelho. Eu até vou trocar essa fala do Hermínio de Miranda por outra, porque o Hermínio de Miranda fala conhecimento do Evangelho. Eu acho que fica melhor uma outra frase aí, seria intimidade com Jesus. Porque às vezes você tem conhecimento do Evangelho, mas não tem intimidade com Ele. Você diz, mas o versículo tal, e o versículo isso não é o objetivo. A questão maior é uma intimidade com Cristo. E há uma coisa muito importante. Minha esposa, que mexe muito com o trabalho mediúnico, né, ela sempre me fala. Ela diz assim, nessa questão da oferta de Jesus às pessoas, ela sempre me chama a atenção nisso. Ela diz, você trata muito Jesus como se fosse mestre. Você trata muito Jesus como se ele tivesse um conjunto de ensinamentos. Eu digo que não está certo. Você não tem a visão completa dele. Tá, e o que me falta? Ele tem poder. Você tem que entender o poder que ele tem. Quando a gente fala Jesus para uma entidade, você puxa uma energia de lá de dentro, que você quebra todas as cadeias que tem. Ele tem força demais, ele tem muita energia. E quando você utilizar-se dele na reunião, não pense nele como o mestre. Pense nele como o governador planetário. Quando você fala dele, você pense na força descomunal da entidade que governa o planeta. E diga, Jesus está esperando por você. Quando você disser isso, não fale do professor. Pense no governador que está esperando por ele. Porque a força que existe por trás do nome do Cristo é extraordinária. E você precisa, quando trabalhar buscando exatamente essas energias que estão por trás disso. E o quarto elemento que Hermínio de Miranda fala sobre essa questão do trabalho de acolhimento, de atendimento das entidades na reunião mediúnica, é a fé. Então você tem que ter amor, conhecimento doutrinário, proximidade com Jesus, ou conhecimento evangélico, que é o que está lá no texto dele, e fé. Fé para quê? Porque a gente passa uns apuros quando a gente está num trabalho mediúnico. A entidade diz assim, eu vou acabar com a sua vida. Eu sei onde você mora. Eu vou destruir vocês um por um. Dá medinho. Dá. Eu lembro uma vez, eu devia ter uns 22 anos, eu acho. E eu estava fazendo uma palestra. E quando terminou a palestra, uma mulher veio falar comigo e ela incorporou. Meu Deus do céu. Nessa época eu pesava metade do meu peso de hoje. E ela me encurralou num canto da parede, eu fiquei assim na parede. Eu pesava 58 quilos. Que assim no canto, e ela me agredia. Ela ia me agredir, ela ia me bater. Quando o pessoal veio, segurou, tirou e tal. Mas eu fiquei muito impressionado, porque ela me expulsou do centro espírita. Dizendo que não queria mais que eu voltasse lá e tal. Aí o presidente da casa me ligou e disse, eu estou sabendo que você foi bem recepcionado lá na casa e tal. Aí eu disse para ele, olha, se o objetivo do espírito era me assustar, eu quero lhe dizer que ele conseguiu, que eu não dormia a noite todinha. Só via o olho dele assim em cima de mim, querendo me pegar. Mas com o tempo, a gente para envelhecer tem que ter alguma vantagem, pelo menos uma, né? E uma das vantagens é você ir perdendo esse medo. E aonde que você trabalha para você perder o medo? No livro de Joana de Ângeles, O Homem Integral, tem uma frase que não tem nada a ver com mediunidade, tem nada a ver com trabalho mediúnico, mas tem tudo a ver com isso. Ela diz, todo transtorno emocional é fruto de sofrimento. Então você olha para a entidade que te agride e diz, ele sofre. É esse raciocínio que você tem que fazer. O cara está ameaçando você, ele vai acabar com você. Aí você diz, ele está em sofrimento. O que ele está falando é porque ele está acuado.
é que ele está com dor. E se eu tiver medo, aí ele vai crescer em cima de mim. E se eu rebater, aí que ele cresce mesmo. Se ele dissesse assim, por exemplo, vou acabar, você não acaba com ninguém, rapaz, você não pode nada aqui, você não manda nada. Pronto, aí que o negócio piora de vez. Então, quando você ouve uma ameaça, você vai puxar seus recursos de fé lá do fundo da alma, vai olhar para ele e dizer, oh, meu irmão, nós queremos tanto que você seja feliz. E você precisa sentir piedade dessa pessoa. Não é assim, coitado dele, né? Não é esse sentimento. É um sentimento de amor, em que você olha e diz assim, ele está fazendo isso porque ele não tem mais recurso. Esse é o recurso que sobrou para ele, agredir, ser violento, porque ele perdeu as referências de afeto. Ninguém é feliz odiando, ninguém é feliz. Então a descoberta, Bruna, exatamente disso, de que as nossas almas em dor, elas se tornam agressivas, faz com que a gente encontre respostas para isso, para fazer um melhor trabalho que a gente puder dentro da atividade que a gente tem para fazer. E eu, para terminar minha fala, eu comentei ainda agora uma coisa, e eu queria terminar com o outro braço, que eu só falei um. Logo que a gente voltou do intervalo, eu disse, o objetivo da mediunidade são dois, um pragmático, um outro que é diferente, que é mais poético. Tudo que eu falei está conectado ao braço, a forma primeira de interpretar a mediunidade. E eu queria terminar esse nosso estudo, para a gente ir para as perguntas, analisando a segunda forma de nós entendermos a razão da mediunidade das nossas vidas. Por que Deus, que nos ama tanto, deu a nós essa janela para que a gente visse o mundo espiritual? Por que Deus dotou a criatura humana deste recurso que a gente consegue enxergar através de uma janela às vezes pequena ou maior, a realidade transcendente da vida? São três as razões. A primeira é para que nós não enlouquecêssemos com o mundo material, não achássemos que o mundo material é tudo. Eu preciso saber que sou uma alma imortal. Eu preciso saber que existe vida após a morte, que isso aqui não é tudo, que o sofrimento que passo vai acabar e que me espera uma outra história aventurosa. Eu preciso saber que o que os meus 5 sentidos percebem não é toda a realidade. Então essa janela, ela é para que os convites da vida material não produzam em nós a desconstrução dos nossos propósitos superiores de vida. A segunda razão é para que a gente não esteja perdido no mundo material durante a encarnação. Para que exista um fio condutor por onde os nossos mentores nos acionam, onde eles nos buscam e nos dizem, não vai por aí, vai por esse caminho. É uma janela de amor, para que a gente consiga não se desconectar de quem nos ama. Seria muito estranho se a gente encarnasse e quando voltasse para o mundo espiritual, o mentor perguntasse, e aí, como é que foi? Não dá para ser assim. Então essa janela, ela é dada para que o canal que nos conecta com aqueles que nos amam nunca cesse de ter comunicação. Os nossos mentores estejam próximos, nos ajudando, orientando. E quando a gente erra, vamos arranjar uma alternativa, vamos pegar um caminho alternativo. Não, você não perdeu a encarnação, eu vou dar um jeito. Vamos aproveitar por aqui. E sempre aproveitando, a gente errando, e ele diz, não, vamos aproveitar. Sempre aproveitando, na medida do possível, as experiências que a vida nos oferece. Mas talvez a razão maior pela qual a mediunidade nos foi dada é para que nós, Orlando, nunca percamos a certeza de que os nossos entes queridos vivem.
é para que as mães saibam que seus filhos vivem. Que os filhos saibam que seus pais vivem. Que os seus cônjuges estão todos vivos. Que as nossas histórias de vida não terminam no túmulo. Como seria uma vida miserável se nós vivêssemos apenas para ser os corpos que vemos no espelho. Exatamente para nos oferecer este processo de consolo. E essa possibilidade de nós nos reconstruirmos após a aparente perda dos nossos entes queridos, é que a mediunidade nos foi dada, para que a gente ouça, veja, sinta o perfume, sonhe com eles, sinta o beijo, sinta o abraço e nos fortaleçamos para as naturais dificuldades que a existência humana possui. Emmanuel, neste sentido, possui uma frase extraordinária sobre esse assunto, com a qual gostaria de terminar o nosso estudo de hoje. Diz Emmanuel: mais forte do que a perda de um filho, só existe uma coisa. Mais forte do que a perda de um filho, só existe uma coisa: saber que ele continua vivo. Saber que os nossos filhos vivem é a mais consoladora de todas as notícias que o Senhor poderia nos conceder. Muito obrigado. São essas aí? Quantas são? Se forem muitas, eu serei bem objetivo nas respostas, para que todo mundo receba a resposta. São muitas perguntas. Vou responder todas. Tem mais? Tem aí em frente já? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Aqui uma pergunta. 14, 15. Ok. Mais aqui. Isso daqui é muito comprido. Ah, tá. São várias, tá? E mais aqui. Ok, vamos lá. Como são muitas, eu vou ser bem objetivo e provavelmente recomendando a literatura que pode ser buscada para responder a questão, tá bom? Com o perdão da ignorância, a obra A Divina Comédia de Dante Alighieri pode se relacionar com a nossa visão de mundo espiritual, questão das camadas do céu e do inferno? Sim. Importante observar que o médium possui interferência nas comunicações que recebe. Dante vivia na Idade Média, então ele já foi muito de transcender as compreensões limitadas da época e nos oferecer aquele material maravilhoso dos 9 círculos do inferno, dos 3 círculos do céu, aquela coisa toda do purgatório. Então isso tem a ver, sim, é possível, porque são as idiosincrasias que os médiuns possuem. Por isso a importância do espiritismo, porque ele é trabalhado não na visão de um médium, mas da universalidade dos ensinos dos espíritos. Não é um médium só que faz a verdade, são vários médiuns, você junta um coletivo deles, de diversos países, de diversos lugares, o que tem convergência, então isso aí a gente pode considerar como uma verdade, tá bom? De efeitos inteligentes, qual a diferença dos fenômenos de previsão, presságio e premonição? É da gramática. O que existe diferença é intuição e inspiração. E a definição de Kardec é ótima. O que é intuição? Intuição é a intuição. E a inspiração é uma intuição forte. Ótimo, né? Mas assim, previsão, presságio, premonição, elas todas são
palavras diferentes para expressar a mesma coisa. Mas eu quero aproveitar a pergunta para dizer que o futuro não existe. Porque se o futuro existisse, não haveria livre-arbítrio. Então, se o futuro não existe, como é que o cara vê o futuro? Ele não vê o futuro. Porque existe um passado, que já aconteceu, existe zero de presente, porque o presente nunca existe, porque quando eu falei já virou passado, e agora já virou de novo, então não existe presente. Existe um passado, zero presente e infinitos futuros. Então, o que o médium faz? Ele enxerga uma das possibilidades de futuro, aquela que de repente pode ser a mais previsível, mas não quer dizer que ela vai acontecer, porque as criaturas podem tomar uma decisão diferente. Às vezes a gente tem uma premonição, uma visão de um futuro e depois, nem aconteceu, porque você, ao saber, mudou de rota e aquilo que iria acontecer não aconteceu, mas a entidade veio e diz: fique esperto, hein? Se você continuar por essa rota, olha o que vai te acontecer. Aí a pessoa, meu Deus, vou ficar louco, então eu tenho que mudar. Aí a pessoa muda, então acaba tendo essa perspectiva, tá bom? Então o futuro, na verdade, é uma possibilidade. E os espíritos, vendo aqueles que são mais prováveis de acontecer, nos mostram como sendo o futuro, mas não é o futuro, seria o futuro mais esperado, ou um dos futuros prováveis que nós poderíamos ter, ok? Vamos ter a psicopictografia. Pode falar sobre o fenômeno, por gentileza? Olha, a psicopictografia é um fenômeno até pouco visto no movimento espírita, por ser uma mediunidade muito relacionada com os aspectos mecânicos, não é? Nós já tivemos bons médiuns pictógrafos no passado, hoje temos alguns, muito interessantes, assisti até algumas pictografias nesse sentido. Agora, é muito importante que as pictografias verdadeiramente elas consigam ter uma expressividade artística que seja coerente com o autor. Que eu já fui para trabalhos de pintura mediúnica que, gente, isso aí uma criança faz. Isso não é possível que fulano regrediu, estava lá o autor, não é possível que ele está pintando assim já no mundo espiritual. Então existem essas possibilidades. Nós temos alguns médiuns hoje, pictógrafos no Brasil, que eles são estudados pela universidade, o pessoal verifica as ondas cerebrais e verifica que coisas interessantes, que a frequência, o padrão das ondas cerebrais mudam durante o transe e que quando é a mesma entidade, aquele padrão volta a acontecer. Engraçado, né? Então eles conseguem, pelo padrão mental, olha, quem está se manifestando é fulano, porque a forma de onda cerebral é assemelhada a do padrão desse específico autor. A gente tem que ter um pouco de reserva para que a gente não caia na crendice de todas as coisas. É importante que a gente tenha aquele senso crítico. E observando um fenômeno de pictografia onde a qualidade não acontece, a pergunta é: por que aconteceria um fenômeno desse se não tiver a qualidade que deveria ter, considerando os autores dessas obras? Mas é um fenômeno semelhante à psicografia mecânica. O médium em transe não percebe o que pinta, não percebe o que faz. E tem algumas coisas interessantes, como por exemplo, o fato de que as tintas não se misturam, eles pintam com as mãos. Eu lembro do Gasparetto, que pintava no escuro. Ele pintava no escuro, pintava mais de um quadro ao mesmo tempo. Então são coisas que você diz, não é possível que isso seja animismo, tem que ser alguma coisa relacionada com algo espiritual. Tá? Temos uma pergunta aqui, em relação às bruxas, a razão não seria o conhecimento de ervas medicinais o motivo de morarem na floresta e que as pessoas não aceitavam esse conhecimento? Seria advindo da comunicação espiritual, assim como os pajés das tribos? Sim, existem várias razões, né? Esse conhecimento de ervas também a estranheza da sua forma de viver, os padrões de vida que eles têm. Então, quando eu falei que mora na floresta, não é para ninguém tomar isso de maneira absoluta, não, tá? É para ficar assim, muito impressionado. É só para dizer que os
os médiuns eles eram muito perseguidos, eles tinham que encontrar forma de sobrevivência. Uma das formas de sobrevivência era não viver na cidade, era bem isolado, na cidade era perigoso. O cara que descobriu o barômetro, ele foi morto. Ele pegou uma bonequinha, colocou a bonequinha na água. Quando aumentava a pressão que ia chover, a pressão era tanto que a bonequinha sentava no fundo do vaso. Ele dizia, vai chover, porque a bonequinha havia sentado no fundo do vaso. Quando fazia tempo bom, a bonequinha subia. Mataram ele. Foi morto. E nem era bruxo, só porque a bonequinha subia. Vamos lá. Não tome como absoluta a questão da floresta, tá? Como o autismo e a superdotação afetam a experiência em ser médium? Por exemplo, no autismo há muita sensibilidade, principalmente na questão sensorial, como a mediunidade afetaria. Como seria a experiência? Algumas questões, tanto no desenvolvimento mediúnico como na assistência aos trabalhos da mediunidade, não deveriam ser tratados diferentes, visto que as pessoas com essas condições, autismo e superdotação, sentem e processam de maneira diferente? Primeiro é importante observar que nós estamos, no momento atual, colocando na mesma cesta fenômenos muito diferentes sob o rótulo de autismo. Suporte 1 é uma coisa, suporte 2 é outra e suporte 3 é outra. Então aqui, pelo que eu estou vendo, estamos falando de pessoas de suporte 1, né? Porque uma pessoa de suporte 2, ela tem dificuldade até de oralidade. Ela fala muito pouco. Quando fala é só sim, não, foi, mamãe fez. Não tem uma fluidez. Às vezes nem tem oralidade, não tem oralidade nenhuma. E tem um certo atraso nos aspectos intelectuais, diferente do suporte 1. O suporte 1, meu Deus, é uma coisa espetacular, ele é super focado, ele tem desempenho excelente, ele é ótimo. Numa palavra, o suporte 1 é o nerd, né? Então eles são realmente diferenciados. Agora, o fato de uma pessoa ter essas características, seja de superdotação ou de autismo, não deve fazer com que o grupo trabalhe em função delas, senão daqui a pouco a pessoa se sente muito diferente do grupo. A gente tem que trabalhar inserindo as pessoas. Quando se fala de inserção das pessoas, não é você pegar e trazer a pessoa para o meio e colocá-la no meio, olhando para ela como se ela fosse diferente. Olha para ela como se ela fosse igual. É isso que é inclusão. Inclusão é a pessoa vem, ele é assim, não tem problema, o grupo sabe, a gente lida, trabalha com isso, e tudo vai fluindo normalmente. Não se pode trazer, senão daqui a pouco, mas fulano é diferente, porque fulano, ele foi órfão muito tempo, também tem que ter um cuidado com ele, porque ele foi órfão. Não, e o outro? Fulano ele teve um outro problema, porque ele perdeu 2 filhos, então ele vem de uma história de muitas perdas. Todo mundo tem suas histórias, e a gente tem que aprender a se amar do jeito que as coisas são. Mas não é muito conveniente que a gente vá criando excepcionalidades para todo mundo, senão daqui a pouco o grupo está cheio de coisas especiais e a harmonia, a capacidade de aceitar o outro do jeito que o outro acaba se perdendo, porque fica com muitos pruridos para tentar atender as pessoas. Tenho estudado todos os níveis de estudo. Acabei esta semana a mediunidade de Allan Kardec. Gostaria, se possível, que falasse algo sobre a regressão de vidas passadas. A ciência hoje alega cura para algumas pessoas, porém na visão espírita, como ela é considerada, sendo colega do Dr. Alberto Almeida desde a juventude. Muito bem, é verdade. Talvez nem todos saibam, mas pode não parecer, mas o Alberto Almeida foi o meu coordenador de juventude. Hoje eu sou 20 anos mais velho que ele, mas ele já foi 7 anos mais velho que eu. Quando eu cheguei na juventude, ele tinha 24 anos, eu tinha 17. Agora eu já estou com 100 e pouco, ele ainda não chegou lá. Mas vamos lá. Terapia de vidas passadas é uma coisa interessante, sim. E uma vez perguntaram ao Buda, por que a gente não lembra da vida passada? Por que motivo que nós não lembramos da vida passada?
E o Buda respondeu, porque era para esquecer. Uma vez perguntaram ao Buda, qual é o objetivo da vida? Ele disse, viver. Aí perguntaram, por que a gente não lembra? Porque era para esquecer. Porque se fosse para lembrar, lembrava. Você não lembra porque é para esquecer. Então, o filtro do véu do esquecimento, ele tem uma função em nós. O papel do filtro é permitir com que a gente faça uma nova história. Porque se a gente reencarnasse sem o filtro do esquecimento, era melhor ficar lá. Porque a gente não reencarna para reencarnar, a gente reencarna para esquecer. Então, se eu reencarno sem tirar as minhas lembranças, você vai fazer uma família caótica, gente. Vai ser um caos dentro de casa. Então, eu tenho que ter o esquecimento. Mas lembrem que... E naquilo ali? Aquele pano ali? Esse pano aí? O pano. Isso. Vamos lembrar que o Espiritismo diz é que é o véu do esquecimento. Não é a parede do esquecimento, é o véu. O que é um véu? Um véu é um véu. Então, a gente não vê, mas quase vê. A gente entrevê. Não existe nenhuma literatura espírita que diga, porque a parede do esquecimento não é parede, é véu. Então é uma coisa sutil, para permitir com que eu tenha uma história nova, ainda que eu tenha acesso a algumas coisas do passado. Existem situações em que memórias espontâneas acontecem. Eu sonhei que eu me via num local assim, desse jeito. Memórias espontâneas de vidas passadas é muito comum e às vezes é recorrente. A pessoa sonha direto com as mesmas histórias, porque os clichês, sonhei que eu estava na guerra, sonhei na guerra, aí eu sonhei de novo na guerra, a pessoa sonha na guerra quase toda semana. Muito provavelmente é um clichê que está armazenado e a pessoa não consegue se libertar. Então, memórias espontâneas, elas são, claro, válidas por conta disso. Então, você vai acessar isso espontaneamente. Mas existe também a chamada terapia de vida passada, na qual um terapeuta, e aí é importante que você tenha um terapeuta de qualidade, responsável, que saiba o que está fazendo, para saber conduzir você para abrir a porta do passado e saber fechar. Porque senão você abre a porta e depois não fecha. No livro Os Mensageiros, capítulo 10, tem um caso chamado o caso Joel. Depois vocês leem o caso Joel lá. O cara investigou tanto passado, ele entrou tanto no passado que o passado entrou nele. E aí ele não sabia mais quem era ele, se ele era a personalidade do hoje ou se era a personalidade do ontem. Ele rasgou o véu do esquecimento. E se não bastasse, depois de ter rasgado o véu, ele voltou uma segunda vez que eu digo, nas múltiplas vezes que ele voltou, para descobrir quem era cada pessoa da vida. Quem era meu pai, quem é minha mãe, quem é meu irmão, para saber as conexões do ontem com hoje. Aí virou uma bagunça generalizada. Ele está lá no mundo espiritual, em tratamento para tentar fechar as memórias dele, que está tudo aberto e que está completamente perturbado. Então, você fazer uma regressão é um processo terapêutico interessante para você conseguir fechar algumas questões. Vou dar um exemplo. O sujeito não pega elevador de jeito nenhum, tem pavor, com aquela porta fecha, ele vai à loucura. E aí ele faz uma TVP para tentar descobrir o que aconteceu. E aí nessa TVP, o terapeuta consegue levá-lo ao passado e descobrir a causa. O problema é que ele, numa encarnação anterior, foi sepultado vivo. E o pânico de acordar debaixo da terra tentando sair ficou muito traumático. Então ele fica tendo essas experiências do hoje em função do passado. Resultado, o terapeuta leva, faz ele entender que aquilo é do ontem, ele vive a história, compreende, volta para o hoje, aquilo fica resolvido e aí ele começa a trabalhar de maneira tranquila, subindo o elevador. Maravilhoso. Onde está o problema da TVP? É quando o cara volta no médico e diz, mas quem foi que me enterrou vivo? Aí não pode. Porque se eu quiser saber quem me matou, aí eu vou mexer nas portas que não podem ser abertas. Porque aí isso tem a ver com as questões relacionais e não é legal que a gente entre por essa via.
É possível que um dialogador, ainda que mais experiente, aponte com certeza que, dada a comunicação de um médium sob sua responsabilidade, é condução na mesa mediúnica, seja um fenômeno puramente anímico? Olha, apontar com certeza a gente não consegue, a menos que ele seja médium vidente, para ele olhar e dizer assim, não tem nenhum espírito do lado da pessoa, tem ninguém, a pessoa está sozinha, tá? E veja, fenômeno anímico não é mistificação. Fenômeno anímico é um fenômeno legítimo e que não pode ser caracterizado como fingimento, como teatro, como coisa do tipo. Fenômeno anímico é o próprio espírito em estado alterado de consciência, dando passividade pelo próprio médium. Como é que eu sei, Jesus, se o cara está tendo uma passividade mediúnica ou se é anímico o que está acontecendo? É realmente difícil, mas tem algumas coisas que a gente pode usar. Característica que a gente usa. Nas comunicações anímicas, a história é do médium, não é? É ele que volta para uma história dele e aí ele conta aquela história dele. Na reunião mediúnica de novo, o seguinte, o que ele vai fazer? Vai contar a mesma história. E a mesma história. Então é sempre uma pessoa que se afogou no mar, a jangada quebrou e ele morreu afogado. Na semana seguinte, de novo ele está numa jangada e afogou. E, gente, será que morreu todo mundo na jangada? Esse cara, ele é resgatador de jangadeiro? Só pode ser, porque... Não, às vezes, esse espírito teve uma encarnação em que ele desencarnou no mar. E aquilo foi extremamente traumático para ele. Então ele, quando entra em estado alterado de consciência, ele volta para essa condição. Aí digo, olha, está repetindo muito a comunicação. É comunicação anímica. Não recrimine a comunicação anímica. Não se recrimina. Porque a comunicação anímica é legítima. O que é que a gente faz? Atende a entidade, que é o próprio espírito, que é o próprio médium. Atende, conversa, porque eu tenho que lavar o vaso para que depois o vaso possa transportar água limpa. Enquanto o vaso estiver sujo, você tem que ir lavando esse vaso. Aí deu a comunicação de novo. Não tem problema. Vamos acolher com todo amor e sem aquela cara torta. Animismo. Não. Normal. Aconteceu. Principalmente no início da mediunidade. Isso é muito comum. Isso é normal. Então a gente vai atendendo. A pessoa vai se libertando das suas dores e automaticamente ela vai melhorando as suas condições em termos de passividade, né? Agora, nem todo animismo obrigatoriamente é isso, tá? Existem muitas formas de expressões anímicas que são todos os fenômenos que são produzidos pelo próprio encarnado. Todo fenômeno que é produzido pela própria alma é um fenômeno anímico. Por exemplo, dupla vista não é mediunidade, é um fenômeno anímico. Telecinesia, eu mexo o objeto com a minha mente, tipo Uri Geller. Isso é fenômeno anímico, não é mediunidade. Processo de hipnose não é mediunidade, é fenômeno anímico. Psicometria, o sujeito pega uma peça e sabe falar sobre o seu dono pelas energias que estão nele, não é mediunidade, é psicometria. Fenômeno anímico. Todo fenômeno que não tem espírito na jogada não é fenômeno mediúnico, é fenômeno anímico. Existem várias expressões de fenômeno anímico. Bicorporeidade. O cara está aqui e ao mesmo tempo ele se materializa lá do outro lado. Mas é ele mesmo, não tem espírito, sou eu. Então não é mediunidade, é fenômeno anímico. Existem curas que são anímicas. É o próprio encarnado que tem doação de fluido suficiente para promover a cura da doença. Vocês desconfiam do que eu estou falando? Vejam Jesus. Os fenômenos de Jesus não eram mediúnicos, eram anímicos. Ele fazia dupla vista, que é anímico. Ele Natanael estava debaixo da figueira. É dupla vista. Então esses fenômenos não são mediúnicos, são das potências da própria alma que tem esses recursos dentro de si. Tá bom? Poderia falar um pouco sobre o fenômeno
mediúnico onírico e de desdobramento, que são pouco falados. Olha, na obra de Allan Kardec, ele trata com outro nome. Ele trata na obra dele, embora o movimento espírita brasileiro não use, mas Kardec chama de sonambulismo. Não há em nenhum texto de Kardec mediunidade de desdobramento. Ele chama de sonambulismo. E ele subdivide sonambulismo mediúnico e sonambulismo anímico, ou simplesmente sonambulismo. É uma divisão didática rigorosa de Kardec, porque é só uma filigrana que difere. Imagine que uma pessoa, durante a noite, deita, se desdobra, sai do corpo, vê o corpo na cama, vê o marido dormindo, observa o quarto todo durante a noite, sai, vai até a sala. Minha mulher faz isso. Ela sai do quarto, vai na sala, olha o relógio. 3h32. Aí ela volta, acorda, diz, agora eu vou olhar o relógio. Aí ela vai lá, 3h34. Realmente eu tive aqui mesmo. Aí você sai do corpo, vive histórias na casa, aí volta para o quarto. Isso Kardec chama de sonambulismo, que nós poderíamos chamar de desdobramento. Agora, o que é o sonambulismo mediúnico, que nós chamamos de desdobramento mediúnico? Ou desdobramento, a gente não faz a diferença nenhuma no Brasil, é tudo uma coisa só, até porque a diferença é pouca. Sonambulismo mediúnico de Kardec. A pessoa saiu do corpo, viu o corpo na cama, viu o corpo do marido, viu o quarto, saiu do quarto, foi lá fora, viu o relógio. Aí viu um espírito. Oh, quando eu vi um espírito, eu me tornei, Márcia, uma pessoa que traz informação do mundo espiritual para o mundo corporal, certo? Que até então eu não estava trazendo nada do mundo espiritual. Eu estava falando só do mundo corporal, então não era médium. Quando eu olhei e vi um espírito, aí eu chego no quarto e tem um espírito lá na sala. Então, nessa hora, eu acabei de trazer uma informação do mundo espiritual para o mundo corporal, então chama-se médium, sonâmbulo médium. Confundi? Vou dar um exemplo do livro dos médiuns. Kardec, para explicar isso, ele dá o seguinte exemplo. Tinha um jovem, 15 anos, que era sonâmbulo, ou seja, desdobrava. E desdobrado, as pessoas doentes eram trazidas para ele. E ele, com 15 anos, dizia: está com problema no coração, problema no fígado, problema no pulmão, não sei o quê. Ele dizia tudo que a pessoa tinha e depois passava o remédio. Um dia, numa dessas sessões, apresentaram as pessoas para ele, e ele, como de costume, seu coração está ruim, não sei o que e tal. Aí falou tudo que estava errado. Remédio. Não, remédio eu não posso dar hoje. Sabe por que não? Porque o meu anjo doutor não está aqui, é ele que passa o remédio. Então tinha um espírito que passava os remédios para ele. Aí Kardec diz, ver as coisas era ele que via, então ali ele era sonâmbulo. Quando o espírito passava o remédio, aí ele virava sonâmbulo médium. Ok? Boas informações sobre desdobramento você pode pegar na obra Devassando o Invisível, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Essa do Espírito Santo eu vou deixar para o final. Vou falar logo. Evangelho de João, capítulo 17, nós temos um versículo no qual Jesus diz: e eu rogarei ao Pai para que envie o Consolador, vírgula, o Espírito da Verdade, etc, etc, etc. Aí mais embaixo, no mesmo capítulo, versículo 26, ele diz assim: mas o Consolador, vírgula, o Espírito Santo. Aí vai, lá em cima era o Espírito da Verdade, aqui é o Espírito Santo. Quem é? Como é que é isso? Bom, existe uma propriedade na matemática chamada transitividade. Se A é igual a B e B é igual a C, A é igual a C. Né? Então, se o Consolador é o Espírito da Verdade e o Consolador é o Espírito Santo, então o Espírito da Verdade é o Espírito Santo. Fez sentido o que eu falei? Mas ficou na mesma, porque a gente não sabe quem é nenhum dos dois, então não resolveu nada.
Então, o Espírito de verdade seria, então, o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Livro O Espírito da Verdade, uma coincidência danada, né? Mas é Espírito da Verdade. É um livro da psicografia de Valdo e Chico. Tem uma capa verde e preta, assim, com Jesus camuflado na capa. Mensagem número 8, chama-se A Rigor. Esta mensagem, vários termos religiosos são reapresentados com a visão espírita. Então eu tenho o que é purgatório, o que é céu, o que é salvação, um monte de coisa com a conceituação espírita. E a primeira que vem é o que é o Espírito Santo. Ele diz: comunidade de seres angélicos que colaboram para as ações mais importantes no globo. Então é o ministério de Jesus. Então Jesus é o governador, ele tem um colégio de ministros. Nesse colégio de ministros, o alinhamento de ideias entre os ministros e o governador é muito grande. De tal maneira que eles pensam praticamente igual. Então eu posso dizer que o pensamento do Espírito Santo é o mesmo de Jesus. Por quê? Porque esse grupo aqui, esse colégio, o Espírito Santo é um coletivo, ele é uma pleiade de espíritos, ele é uma falange. É uma falange que é chamada de Espírito Santo porque é um espírito já santificado, por isso que é assim. Então eu poderia dizer rapidamente que o Espírito Santo é a falange dos auxiliares diretos de Jesus, que respondem como se fosse um corpo uníssono de espíritos, pela identidade de pensamento que tem, e eles seriam o Espírito da Verdade, o Espírito de Verdade. É possível obter o aumento da capacidade mediúnica pedindo a Deus para o trabalho na seara do bem? Claro! Nós podemos ser médiuns do amor, médiuns da paciência, médiuns da bondade, médiuns da caridade. Isso não tem limite. Quanto mais você ama, mais você se torna médium disso. Não existe só mediunidade dos aspectos práticos da comunicação com o mundo espiritual. Todas as vezes que eu me predisponho a ser efetivamente alguém que me dou no trabalho do bem, eu me torno médium de virtudes. E ao nos tornarmos médiuns de virtudes, nós automaticamente alcançamos créditos diante da lei. Podemos pegar o livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem número 74, chamada Mãos Limpas, que comenta a seguinte passagem: e Deus operava maravilhas pelas mãos de Paulo. E aí Emmanuel vai dizer que Deus é sempre o mesmo, mas as mãos têm que estar limpas. Paulo limpou a mão, então Deus operava maravilha pelas... Não era Paulo que operava, era Deus operava maravilhas pelas mãos dele. Você quer operar maravilhas? Limpe as mãos. Agora, para limpar as mãos, não é coisa sacrossanta. Vá viver a vida que Paulo viveu. Vá pegar as pedradas, as chicotadas, as febres, as renúncias, as dores, para que as mãos se limpem e Deus possa operar maravilhas por você. Ok? Vamos para frente. Considerando o conceito de mediunidade, por que razão se reforça tanto que os médiuns que fomos errantes, pecadores, que certamente fizemos coisas muito graves em outras vidas e que iremos sofrer muito se não trabalharmos nesta ou em outra vida, ao invés de se forrar nas ferramentas que recebemos para emanar o bem e o amor? Nas formas de equilíbrio de frequência, e sim podermos nos sentir privilegiados e não pesados e culpados com essa oportunidade divina e misericordiosa. É porque o movimento espírita é muito vitimista. Esse problema não é do espiritismo, é do movimento espírita, que adora gemer. Todo mundo vai para o umbral. Gente, não tirar essa ideia, todo mundo vai para o umbral. Algum trabalhador espírita aqui que desencarnou já deu comunicação do umbral? Aí tem uns assim, olha, antes você não ia, mas agora que sabe, agora é que vai mesmo. Gente, ainda tem uns assim, e quanto mais sabe, pior vai ficar. O movimento espírita tem uma leitura muito distinta daquilo que o espiritismo fala.
O Espiritismo não apresenta isso. O Espiritismo não vai dizer que os espíritas são privilegiados, que é a questão 982 de O Livro dos Espíritos, mas a prática do bem nos liberta do sofrimento. Então, essa visão é uma visão muito típica dessa visão sofredora da vida, de um fenômeno chamado Síndrome de Nicodemos, que são os que sabem muito, mas não sabem usar o que sabem a favor da misericórdia. Nós somos detentores da mensagem consoladora e ameaçamos as pessoas. Queremos que as mães não chorem por seus filhos. Queremos que as pessoas não comam carne, porque a carne do animal vai fazer mal para mim. Estou nem preocupado com o animal, se ele morreu ou não. Não, vai fazer mal para mim. Ora, para mim. Tem que olhar para o animal, é ele que você tem que ver, não é você. Então, é um pieguismo, as pessoas ficam... Boa noite, meu irmão. Nem fala assim, mas na hora de... Parece um carneiro falando. Fala normal. Fala normal. Aí às vezes vem dizer assim... Ai, quem vai fazer a palestra é o irmão fulano. Ai, eu odeio o irmão fulano. E tu não chama de irmão. Não chama de irmão. Porque essa falsidade, essa coisa... Sejamos sinceros, não é? Então a síndrome de Nicodemos... É esse fenômeno através do qual nós criamos sobre a mensagem consoladora do Espiritismo essa doutrina de gemessão e ameaça. O Espiritismo não pode ser uma doutrina ameaçadora, aterrorizadora, que coloca medo nas pessoas. Que conversa é essa de colocar medo? Que conversa é essa? Então nós, na verdade, ficamos com essa visão piega. Não tem nada a ver. Chico dizia... Se perguntarem para quem é o sucessor do Chico, é igual perguntar para um capim. Capim, quem é o teu sucessor? O sucessor de um capim é um capim. Mas o Chico falava isso porque era verdadeiro. Nele isso era verdadeiro. Então caía bem. Nós não somos assim, aí queremos puxar da perna. Gente, nós não somos isso. Então, menos. E essa coisa de que, olha, se não fizer, vai ter sofrimento esperando, porque os espíritos... Cara... E fora daqui, na Austrália, no Canadá, quem é médium lá faz o quê? Endoida porque não tem reunião mediúnica? E antes, quando não tinha reunião mediúnica, como é que a humanidade se virava? É a prática do bem, gente. A reunião mediúnica é uma estratégia a mais para que a gente consiga fazer. E quem tem essa possibilidade, faça. Mas não faça por medo, não faça por ameaça. Faça porque sente prazer em fazer o bem. Porque fazer o bem faz bem. Se você se sentir bem fazendo o bem, faça o bem. Eu lembro uma vez, assistindo uma palestra do Divaldo, ele contou uma história de uma mulher. A mulher chegou e disse: Divaldo, queria falar com vocês. Pois não. Eu trabalho aqui no asilo da cidade. Na verdade, eu sou a coordenadora do trabalho. E aqui a gente trabalha com uma série de idosos. E sou eu que vou... Eu vou de manhã, que faço café, que troco os lençóis, dou banho nos velhinhos e preparo tudo, e sou eu que cuido deles, e aquilo vai me dando uma raiva, sabe? E eu tenho vontade de socar a cabeça dos velhinhos na parede, e eles sujam tudo, e eu tenho um ódio disso. Eu estou para matar um velho desse, Divaldo, eu estou para matar. O que é que eu faço? Qual foi o conselho dele para ela? Largue o trabalho. Está fazendo mal para você. Larga o trabalho. Nestor Mazotti, ex-presidente da FEB, por quem tenho um carinho muito especial, dizia: não existe espaço no movimento espírita para o servidor constrangido. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Isso aqui não é jogo de dama que se não fizer sopra. Não é. A gente vai fazer porque quer. Eu gosto de fazer. Eu gosto de trabalhar com o livro. Vai trabalhar com o livro. Eu gosto de trabalhar com criança. Vai trabalhar com criança. Não gosto. Eu gosto de trabalhar, sei lá, com ERG. Eu gosto de mediúnica. Vai. Não gosto. Eu gosto de trabalhar na sopa. Faz. Ninguém pode dizer, não, vai para mediúnica. Você não gosta? Aí é que vai mesmo. Porque tem que ir. Gente, de onde surgiu isso? A gente tem que fazer porque quer, porque sente prazer. E se existem alguns bloqueios, isso tem que ser trabalhado. Às vezes a pessoa é muito médium, mas tem muito medo de ir para a reunião mediúnica. Por quê? Às vezes foi uma bruxa que foi tocado fogo na fogueira lá atrás, tem pavor, tem bloqueio, tem medo, é compreensível. Então a gente vai devagar, conversando,
A gente não pode trabalhar na ameaça. Casa espírita não é lugar de ameaçar ninguém, não. É local da gente aprender a amar, a viver em paz. Vamos lá. Como identificar se certos fenômenos como a sensibilidade a ambiente, intuições fortes ou percepções visuais e auditivas são sinais de uma mediunidade que precisa de forma prática, de tarefa prática, ou se são apenas uma sensibilidade anímica natural? Olha, se for anímica, não vai ter espírito na jogada. Não vai ter espírito. Mas se tiver espírito é porque é mediúnico. Isso é muito simples. Não, eu tenho uma faculdade. Talvez a melhor pergunta aqui, eu vou mudar um pouco a pergunta. Como saber se a mediunidade que eu tenho precisa de tarefa prática ou se é apenas uma sensibilidade para mim mesmo, sem precisar ir para a mesa? Vamos dizer que fosse essa a pergunta. Você vai perceber isso na prática. Às vezes o nosso bloqueio é medo. A gente vai perdendo medo, a gente vai se criando intimidade com a tarefa. Então, não nos aflijamos com isso. Façamos de maneira bastante tranquila. Valei-me nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ser mais objetivo aqui nessas. Como ter certeza na mediunidade o que sinto, penso e que não é intuição própria ou da espiritualidade? Livro Opinião Espírita, capítulo 17. São 10 recomendações para médiuns conscientes saber se é deles ou não. Meu filho cometeu suicídio com 7 meses após seu desencarne e ele me escreveu uma carta. Se ele estivesse no umbral, conseguiria ainda assim se comunicar comigo? Umbral não é lugar para suicidas. Os suicidas ficam protegidos num outro lugar. O umbral é remorso, é vergonha do que fez. Os suicidas costumam estar protegidos pela falange de Maria no local onde eles não sejam atacados por entidades perturbadoras. No umbral fica todo mundo exposto à perturbação. No local onde eles ficam guardados, em função de suas dores, eles não têm o assédio dessas entidades perturbadoras. Ele deu uma carta. Talvez não tenha sido ele, pode ter sido alguém em nome dele. Isso acontece muito. Você tem um tio e o tio vem e para trazer um consolo escreve uma carta. O que você tem que ver é se a carta traz legitimidade ou não. Se tem coisas legítimas ou não na carta. E se você preencheu alguma ficha detalhada 2 meses antes de a comunicação ser recebida. Tá bom? Qual a probabilidade de um médium com mais de 60 anos ter mediunidade ostensiva? Chico tinha. Próxima. Como saber se a mensagem recebida é de um espírito ou minha imaginação? Opinião Espírita, capítulo 17 e também item 256 do Livro dos Médiuns, sobre a identidade dos espíritos. Qual a relação da mediunidade com o Daime, que usa a bebida ayahuasca? Sim. A ayahuasca, ela abre os canais da mediunidade. O fenômeno é realmente legítimo, ou seja, você toma aquela substância, não é alucinógena, ela abre as conexões mediúnicas. Mas é sempre importante que a gente faça as nossas conexões sem precisar de nenhum instrumento desse, porque quando você se permite esse tipo de situação, você pode ficar exposto a uma hipersensibilidade mediúnica. Então o ideal é a gente não se valer desse tipo de instrumentos, mas naquele lugar ela é usada e Deus fez a verdade com várias portas para atender todo mundo, então serve para um grupo de pessoas, embora não sirva para outros. Dentro da mensagem espírita não se utiliza nenhum objeto material para nada, nem para estimular a mediunidade, nem para fazer cura. Não, para fazer uma cura eu vou usar uma varinha do Harry Potter. Vou dar uma palavra forte, todo feiticeiro que usa algum amuleto para fazer feitiçaria é aprendiz de feiticeiro. Porque o verdadeiro mago não precisa nada. Cadê a varinha de Jesus? Você viram a varinha dele? Ele tinha uma varinha? Está em mim, está no meu eu, está em mim a minha potência. Eu não posso ficar colocando em coisas do lado de fora. O Daime é muito bom para as pessoas que vão lá, que tem a sua justificativa do porquê lá. Para a mensagem espírita não é recomendável que se faça. Como manter a mediunidade equilibrada? Usá-la para auxílio após o suicídio de um parente próximo. Continuar na casa espírita, oferecendo todo o suporte e, se possível, ajudar na tarefa de atendimento fraterno pelo diálogo, atendendo as pessoas em sofrimento para tratar a sua própria dor.
Se o médium demora para começar a trabalhar, quais são os prejuízos nesta vida? Depende do que você vai trabalhar, porque ele pode trabalhar no bem em casa. Se o médium está cuidando de um pai com Alzheimer, uma mãe que tem AVC, que não pode ir na casa espírita, ele também está trabalhando no bem. Então a gente para de trabalhar ou não está trabalhando quando está distante do bem, e o bem não tem fronteiras. Se ele é médium ostensivo, ele pode fazer muitas coisas, não necessariamente só a mesa mediúnica como instrumento de desenvolvimento. Desde criança, essa aqui é a antepenúltima, desde criança sinto sensações, sentimentos como tristeza, saber quando alguém desencarnava. Hoje entendo melhor essa situação, mas tenho dúvida. Quando é meu, principalmente quando é sutil, como devo agir? Não se preocupar com isso. Questão 460 de O Livro dos Espíritos. Como saber se o pensamento é meu ou se é de um espírito? Então, isso não é o mais importante, é o que está dito lá. Porque se você teve o pensamento, interessa se ele veio de alguém ou se ele veio de você agasalhou, ele lhe pertence. Então, isso aqui é uma pessoa ótima para trabalhar na mesa mediúnica, ótimo para ser um dialogador, ótimo para atendimento fraterno pelo diálogo, pode fazer muita coisa. Meu Deus, não precisa ser um médium ostensivo. Eu posso fazer muita coisa com isso. Porque a bebida alcoólica facilita para certas pessoas a presença de espíritos, bem como a fala do espírito. Sendo assim, espírito sem luz é mediunidade? É porque o álcool, ele bloqueia o ego, então aflora aquilo que o ego não segura. Às vezes eu tenho vontade de falar, vontade de fazer, mas o ego segura a minha conduta. Quando eu bebo, as resistências do ego caem e aquilo que está mais forte dentro de mim, a parte mais animal do meu eu, se manifesta. Então eu fico muito inibido quando eu venho para a festa, tenho que beber para ficar desinibido. É para quebrar as resistências do ego. E aí as entidades espirituais também entram por esse canal. Última, que significa passar por provação, ou seria impedimento para o trabalho mediúnico. Quando começamos a trabalhar, como saber se é um impedimento ou uma provação? Exemplo, quebro carro, acidente com cachorro. Que eu não entendi essa última aqui. Fátio de din-din, não sei o que é isso. Hã? Ah, falta de din-din. Na minha terra, din-din é outra coisa. Din-din lá é... Não sei como é que vocês chamam aqui. Quando você coloca um saquinho, põe no congelador, sacolé, um geladinho, sacolé, lá chama din-din. Isso, falta de din-din, até o processar. Não, isso realmente acontece muito. É para testar a nossa resistência. Na medida em que a gente começa a fazer uma movimentação para o bem, existem sim alguns atrapalhos. Visita na hora que você vai sair, gente. Isso acontece. E você não pode mandar a visita embora. O que você vai fazer? Sai mais cedo. Sai mais cedo. Sai de casa mais cedo para não ter a visita na última hora. Então, quando faltasse 1 hora antes da reunião, você já vai embora de casa para não encontrar. E se o carro quebrar, se você se amolecer, aí elas vão ficando cada vez mais frequentes. Você tem que mostrar que essas coisas não lhe abatem. Aí você consegue superar essa questão. Tá bom? Gente, muito obrigado a todos. Desculpe ter passado da hora, mas teve muitas perguntas aqui. Muito obrigado e uma boa noite.